Seja muito bem-vindo ao canal Ciência Moderna 2.0. Bom, neste vídeo vamos fazer uma correção completa do exame de admissão ao Instituto Superior de Ciência e de Saúde, nesse caso concreto do ICISA, da disciplina de Matemática do ano 2022. Então, se por acaso no decorrer deste vídeo for já gostar desta resolução, só peço que se inscreva no canal, deixe ficar o seu like, comente, compartilhe também com outros estudantes para que possam ter acesso a este magnífico conteúdo que provavelmente irão concorrer para a mesma instituição, ok? Então, sem mais delongas, vamos começar com a nossa resolução. Muito bem, senhores, vamos começar com a nossa resolução, mas antes de começarmos a atacar as perguntas que aqui foram cobradas, eu vou mostrar todas as perguntas que aqui estão propostas neste exame, ok? Isto é muito mais para tu teres noção daquilo que aqui iremos resolver no decorrer do vídeo. E também, se por acaso tu tiveres aquela vontade de começares a resolver as questões deste lado e depois conferir no decorrer do vídeo, ok? Então, este panorama todo de todo o exame é muito mais para esta vertente, ok? Muito bem, então, de salientar que aqui eu não vou dar uma aula, somente vou resolver as perguntas, ok? Então eu tenho em conta que tu tens noção das matérias que aqui foram cobradas, ok? Apenas estou para mostrar qual seria a mentalidade que estaria por detrás da resolução de todos estes exercícios que aqui foram cobrados neste exame. Então, como conseguem perceber, no cabeçalho vinha que o exame continha 35 perguntas e já mostrei todas elas e vamos começar a atacar as mesmas, ok? Então vamos resolver todas as perguntas do número 1 ao número 35 num só vídeo, ok? Muito bem, então vamos começar com a primeira pergunta que diz o seguinte. Bom, o dobro do resultado da expressão numérica, essa expressão que aqui foi apresentada, basicamente é uma expressão da sétima, se não sexta classe. Bom, eles querem que nós resolvamos essa expressão e encontrarmos o resultado e multiplicarmos este resultado por 2. Eles disseram o dobro do resultado, ou seja, 2 vezes o resultado, ok? Então vamos lá resolver essa expressão numérica aqui. Então vamos lá. Eu não vou repetir, vou começar a transformar ela a mesma expressão, nesse caso, não vou repetir a copiar a mesma, ok? Então, muito bem, nós temos o seguinte, abrindo parênteses retos, temos menos 1,5, tudo elevado a menos 1. Então, eu posso escrever este número como sendo o quê? Vou abrir parênteses curvos, fico com menos, escrever 1,5 é a mesma coisa que escrever 15 dividido por 10, ok? 15 dividido por 10, tudo isso está elevado a menos 1, que está lá. Eu só transformei o número decimal na forma de fração, para me facilitar nos cálculos, ok? Muito bem, isso mais o quê? O mesmo vou fazer com 2,5, é a mesma coisa escrever o quê? 25 dividido por 10. Vejo meus parênteses retos, tudo isso está a multiplicar por 9 sobre 2, ainda menos, abro meus parênteses curvos, este menos 1,5 elevado ao quadrado é a mesma coisa escrever o quê? Na forma de fração, 15, ok? Sobre 10. Opa, estava a esquecer do menos, né? Então, fico com menos, ok? Menos 15 dividido por 10. Tudo isso está elevado ao quadrado. Muito bem, então eu só reescrevi a mesma expressão. Tudo que eu escrevi é a mesma coisa. Vamos lá, continuando, ficarei com o seguinte. Então, fico com o seguinte. O que eu tenho aqui? Eu tenho um número elevado a um expoente negativo. Para eu tirar esse expoente negativo, eu inverter a fração, ok? Vou inverter. O que está no denominador, coloco no numerador. O que está no numerador, no denominador. E vou trocar o expoente, nesse caso, menos 1 passa a ser 1. E tudo elevado a 1 é a mesma coisa. Então, posso não repetir. Fico com o seguinte. Vou tirar meus parênteses retos. Agora vou transformar eles em curvos, porque já vou tirar esse expoente. Fico com o quê? Fico com menos 10. Tudo isso está dividido por 15, ok? Tudo isso está dividido por 15. Estaria elevado a 1, porque eu inverti a fração e vou inverter o sinal do expoente. Mas como qualquer coisa elevada a 1 é ela mesma, por isso que eu não repeti os parênteses e transformei os parênteses retos em curvo. Muito bem. Isto mais o quê? 25, tudo isso que divide 10. Tudo isso está a multiplicar 9, ok? Sobre 2. Ainda menos 15 sobre 10 ao quadrado vai me dar um número positivo, né? 15 ao quadrado dá 225. Então, ficaria com menos 225 dividido por 10 ao quadrado dá 100. Muito bem, então continuando aqui eu fico com o seguinte. Vou ter que fazer MMC para esses dois que estão dentro de parênteses. Aqui vem 2 e aqui vem 3, não há mistério. Por quê? Eu quero ter denominadores iguais. Então 2 vezes 15 dá 30, 3 vezes 10 dá 30, ok? Então já terei os denominadores iguais. Fico com o seguinte, 2 vezes menos 10, isso vai me dar menos 20, né? Abro parênteses. Tudo isso está dividido o quê? No denominador eu fico com 30, porque 2 vezes 15 30. Ainda mais 3 vezes 25 dá 75 no numerador, dividido por 3 vezes 10 dá 30 no denominador. Fez parênteses, tudo está a multiplicar por 9 sobre 2. Ainda menos 225 dividido por 100. Muito bem. Daqui eu tenho o seguinte, agora eu já tenho denominadores iguais, posso somar, né? Sim, então abro parênteses, fico com menos 20 mais 75 dividido por
30, tudo isso está a multiplicar por 9 sobre 2, ainda menos 225, ok? Tudo isso sobre 100, muito bem. Então, aqui dentro de parênteses, menos 20 mais 75, isso costuma dar quanto? 55, né? Mais 55. Então, ficaria basicamente com o quê? Posso tirar parênteses porque encontro um número positivo, então fico com mais 55, é a mesma coisa, 55. Fico com 55 dividido por 30, ainda vezes 9 sobre 2. Isto menos 225 dividido por 100. Nós já sabemos quando temos multiplicação e adição ou subtração, prioridade, multiplicação. Então, vou resolver esta parte onde tem multiplicação. Fazendo o seguinte, posso cortar, dividir esse 30 por 3, dá 10 aqui, divido esse 9 por 3, aqui dá 3. Então, arrumando a bagunça, eu fico com o seguinte, fico com 55 dividido por, no denominador ficou 10, ainda vezes, aqui ficou o quê? No 9 ficou 3 sobre 2, ainda menos 225 sobre 100. Isso tem que ser igual ao quê? Vamos lá. 55 vezes 3, 55 vezes 3, 5 vezes 3 dá 15. Vem 5 aqui, ok? 5 aqui fica o quê? Vai 1. 5, 3 vezes 5 dá 15 de novo. 15 mais 1, 65, né? 65. Ei, 15 mais 1 dá 16. Então, 16 mais aquele 5 fica 65. E aqui no denominador eu fico com 2 vezes 10 dá 20, né? Então, eu fico com 20. Ainda menos 225 sobre 100. Aí numa outra subtração que não tem denominadores iguais. Então, vou ter que fazer MMC, né? Aqui vem quanto? Vem 1. E aqui vem quanto? Aqui vem... vamos lá. Opa, vou fazer cagada, né? Então, aqui 225 sobre 100, não sobre 10. Então, é sobre 100 aqui. Opa, vamos lá. Vamos lá, apagar aqui 225 sobre 100 aqui, ok? Muito bem. Então é sobre 100. Deixa eu colocar isto muito bem. Então é 225 sobre 100, não sobre 10. Então aqui eu tenho também uma operação que eu não tenho denominadores iguais. Aqui posso colocar o 5 e aqui coloco 1, ok? Visto que 5 vezes 20 dá 100. Vou ficar com mesmos denominadores. Agora eu vou ter que fazer 5 vezes 65. Deixa eu fazer aqui de canto, se consigo, 5... 65 vezes 5, vamos lá. Ei, é 165 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Então, vem 5 aqui, né? Fico com 5 aqui, vai 2, ok? E 5 vezes 6 dá 30, mais 2, 32, né? 32. Então, vem 2 aqui, vai 3. Muito bem. E 5 vezes 1, 5 vezes 1, 5 vezes 1... Dá 5, mais 3 dá 8. Então, aqui vem 8 aqui, ok? Então, fico com 8. Então, a minha conta basicamente fica 825. Fico com o seguinte, isso tem que ser igual a 825 menos 225. Tudo isso que divide 100, visto que o denominador será o mesmo, 5 vezes 20, 100, ok? Então, basicamente, aqui continuando, ficarei com o seguinte, 825 menos 225, fico com quanto? 800 menos 200 dá 600. Dá 600, né? Exato, aqui fica 25, 25 lá. Então, 25 menos 25, então aqui basicamente vai ser 600. Então, fico com 600 dividido por 100. Então, eu consigo cortar o quê? Consigo cortar este zero daqui com este daqui, este daqui com este daqui. Basicamente, fico com 6 dividido por 1. Então, aquela minha toda expressão tem que ser igual a exatamente a 6. Então, esse é o resultado daquela minha expressão. Mas ali no enunciado, o resultado disso é 6, né? Muito bem, então vamos lá ver lá. Essa toda expressão, o resultado dessa toda expressão é igual a 6. Mas eles disseram o dobro do resultado, então vou ter que fazer vezes 2. 6 vezes 2, isso dá 12, ok? Então o resultado, na verdade, o que eles estão a pedir é 12, que está exatamente representado na linha B, que é o 12, ok? Muito bem, então vamos para a próxima pergunta, que é o número 2. Diz o seguinte, qual é a soma dos valores de M e N? A soma, ok? A soma dos valores de M e N na proporção 4 sobre N é igual a 6 sobre M, dado que M mais N é igual a 5. Então, basicamente, aqui não tem nada de mistério. Eu estou a ver aqui o produto de M vezes N é igual a isto. Então, basicamente, aqui, a ideia é nós encontrarmos o valor de M e N, ok? Então, nós temos o seguinte, eles nos deram uma informação aqui. Eles disseram que M mais N é igual a 5. E eles disseram também que 4 sobre N é igual a 6 sobre M. Então, aqui eu posso fazer multiplicação cruzada. Ou seja, N vezes 6, ou seja, 6N é igual a 4 vezes M. 4 vezes M. Então, daqui eu tenho o seguinte, posso colocar aqui na minha equação. Ou seja, aqui, estou a montar esse sistema de equações, fico com 6M, 6N nesse caso, ok? Fico com 6N é igual ao quê? A 4M. Muito bem? Então, eu tenho esse sistema, esse pequeno sistema que eu montei aqui. Continuando, eu tenho o seguinte. Posso repetir M mais N é igual a 5. E aqui, posso isolar o N, né? Então, N tem que ser igual a 4 sobre o quê? Sobre M. 4M, nesse caso, sobre 6.
ok? Eu isolei o n aqui, na segunda equação. Agora eu posso substituir lá na primeira equação. Na primeira equação, o valor de n. Nós temos o seguinte, nós temos que m mais n é igual a 5. Só que o n é 4m sobre 6. Então, eu venho substituir aqui no valor do n. Então, ficaria com o seguinte. Ficaria com m, ok? Mais o quê? Mais, ao invés de colocar n, eu vou colocar 4m sobre 6, ok? Estou a substituir. Então, pego o valor dali, fico com 4m sobre 6. Isso tem que ser igual ao quê? A 5. Agora, veja que esta equação, a única incógnita é quem? Exatamente o m. Então, eu vou encontrar o m. O que eu posso fazer para me livrar nesse caso, dessa fração aqui? Posso multiplicar toda a equação por 6, né? Por 6, toda a equação. Então, basicamente, acabo ficando com o seguinte. Fico com 6m mais o quê? 4m vezes 6. Tudo isso que divide 6 tem que ser igual a 5 vezes 6, ok? Multipliquei toda a equação por 6. Então, eu consigo cortar este 6 com este 6 daqui, sumiu. Então, basicamente, acabo ficando com 6m mais 4m tem que ser igual a 5 vezes 6 dá 30, né? Muito bem. Então, aqui eu tenho o seguinte, tenho que 4m mais 6m mais 4m dá 10m. Então, fico com 10m tem que ser igual a 30, ok? Tem que ser igual a 30. Se eu quero, isso implica dizer, se eu quero o m tem que ser igual a 30 dividido por 10. Então, 30 dividido por 10, quanto é que dá? Corto isso com isso, tem que ser igual a 3. Ou seja, tem que ser igual a 3 o meu m. M tem que ser igual a 3. Já achei o valor do m. Agora, tem que achar o valor do n. Quem é o valor do n? N nós já isolamos aqui. Então, pega qualquer uma das equações. Nós dissemos que o n é igual a 4m dividido por 6. Nós já achamos o m. O m quanto vale? Este m vale 3, já achamos. Então, se eu substituir aqui, ficaríamos com o seguinte. Ficaríamos com n tem que ser igual a 4. Em vez de m já encontramos é 3. Então, vou substituir aqui, vezes 3 dividido por 6. Ok? Então, basicamente, aqui eu ficaria com o seguinte. N tem que ser igual a 4 vezes 3 dá 12. Então, 12 dividido por 6. Então, 12 dividido por 6 dá quanto? Vou apagar esta parte aqui. Então, nós temos o seguinte, que o nosso... deixa eu prolongar aqui. Então, o nosso n tem que ser igual ao quê? 12 dividido por 6 dá 2, né? Então, já achamos o nosso n. Já temos dois valores. M é 3 e n é 2. Então, vamos lá ver lá nas opções, nesse caso, que qual é a condição. Estamos a dizer aqui, aqui nós encontramos o seguinte. Nós encontramos dois valores. Dissemos que o n é igual a 2 e o m é igual a 3. Estão aqui os dois valores. Eles estão a dizer o seguinte na linha A. N vezes n, m vezes n é igual a menos 14. Não tem como ser menos 14, os dois valores são positivos. B, m vezes n é igual a 25 sobre 4. Não tem como ser uma fração, ok? Porque n é 2 e m é 2. Se eu fizer 2 vezes 3, dá 6, não dá 25 sobre 4. Aqui, m vezes n dá 4. Se eu fizer 2 vezes 3, dá 4. Não. Então, exatamente a letra D, né, que diz m vezes n é igual a 6. 2 vezes 3 é 6, ok? Muito bem, vamos para a próxima pergunta. Está a dizer o seguinte. Quando delta é igual a b ao quadrado menos 4ac menor que 0, a equação quadrática ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0 admite. Então, aqui é uma condição, né? Nós temos aquelas três condições que nós temos. Primeiro é que delta tem que ser igual a 0. Nós temos duas raízes reais e iguais, ok? E temos delta é maior que 0. Maior que 0. Então, quando temos delta maior que 0, nós temos duas raízes diferentes, reais diferentes, ok? E quando nós temos delta menor que 0, não temos solução, ok? São essas três condições. E nos colocaram esta condição aqui, que eu vou sublinhar a vermelho. Delta maior que 0. Esta aqui, delta, nós já sabemos que é b ao quadrado menos 4ac, já colocaram aqui também. Então, teremos duas raízes reais diferentes. Vamos lá, a letra A está a dizer duas raízes reais distintas. É exatamente isso. Está na letra A a nossa resposta, ok? Então, vamos para a próxima pergunta. Número 4 está a dizer o seguinte. Qual o gráfico que representa a função quadrada f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, com a menor que 0 e c igual a 0. Então, nós conseguimos perceber que se o c é igual a 0 aqui, se o c é igual a 0, isso implica dizer interceptou na origem, ok? Estamos a dizer que o gráfico passou da origem aqui, origem é aqui, no 0, 0. Então, se passou da origem, qual é o valor de A? O valor de A é menor que 0. Se é menor que 0, a parábola está voltada para baixo. Então, nem pode ser letra A, porque não passou da origem. Não pode ser letra C. Não pode ser letra D também, porque nem passou da origem. O gráfico representa estas condições que foram impostas exatamente a letra B. Que passou da origem, consegue perceber aqui? Passou exatamente da origem, porque o valor de C é 0, ok? Muito bem. E está voltada para baixo. Também todos os gráficos estão voltados para baixo, porque o valor de A é menor que 0. Muito bem, vamos para o número 5. Está a dizer o seguinte.
O senhor Armando tem 3 carros. Um carro azul, um carro azul, um branco, um verde, que são sempre estacionados um ao lado do outro, ok? Assinale a alternativa que mostra corretamente o número de maneiras diferentes que os 3 carros podem ser estacionados. Bom, isso aqui tem a ver com a análise combinatória, ok? Basicamente aqui estamos perante a um princípio fundamental da contagem. Primeiro, tem várias formas de você resolver esse problema. Temos aqui 3 carros. Queremos saber de quantas maneiras nós podemos estacionar os carros. Aqui a ordem vai importar sim. Por quê? Por que a ordem vai importar? Porque os carros têm diferentes cores, apresentam diferentes cores. Então, o primeiro carro pode ser azul, o segundo pode ser branco e o terceiro pode ser o quê? Pode ser verde, ok? Assim como o primeiro pode ser verde, então, por ter cores, isso implica dizer a ordem importa. E a ordem importa. Se a ordem importa, seria o quê? Seria combinação ou arranjo? Seria arranjo. Então, basicamente, isso fazer o quê? São 3 carros. Então, seria basicamente 3 fatorial, que seria 3 vezes 2 vezes 1, que dá 3 vezes 2 dá 6, vezes 1 dá 6 mesmo. Então, dá 6. Está exatamente representado na letra C. Ou poderias dizer, princípio fundamental. São quantos carros que tem aqui? Ele tem 3 carros. Então, teríamos um carro, 2 carros e 3 carros, vezes, ok? Então, primeira hipótese, pode ser o carro o quê? Pode ser o carro azul. Então, ficaria com o quê? Como são 3, fico com 3 aqui. Pode ser o primeiro carro, dos 3. Depois, já coloquei, se o primeiro carro é azul, dos 3 carros, sobraram quantos? Sobraram 2 carros só, que ele pode estacionar. Então, na segunda hipótese, só pode ser 2, ok? Porque eram 3, eu já coloquei um, eu já estacionei um. Se eram 3, eu já estacionei 2, faltam quantos carros? Falta um carro só que vem para cá. Então, veja, é só multiplicar. 2 vezes 3 dá 6, vezes 1, isso dá 6 também. Mesma coisa, tem várias formas de analisar. Então, a nossa resposta é exatamente a letra C, né? Que diz 6. Muito bem, vamos para o número 6, está a dizer o seguinte: um professor pediu aos alunos que esboçassem um gráfico representado a relação entre metro cúbico e litro, ok? Utilizando um software. Ok, pediu ainda que representassem graficamente os pontos correspondentes às transformações de 0 metro cúbico, 2 metros cúbicos e 4 metros cúbicos. Em litro, o professor recebeu 5 alunos os seguintes gráficos. Bom, aqui não tem nada de especial, aqui é só conversão de unidades. Metros cúbicos para litro. Como é com 1 metro cúbico equivale a quantos litros? Tem que saber que 1 metro cúbico equivale a mililitros, só isso. Então, se ele vai começar de o quê? 0 metros cúbicos, então o seu correspondente tem que ser igual a o quê? Lógico que tem que ser igual a 0 litros, ok? E se tem aqui tem 2, né? Tem 2 metros cúbicos, então seu correspondente vai ser o quê? Se 1 metro cúbico equivale a mililitros, então 2 metros cúbicos vai equivaler ao quê? Vai multiplicar, vai ser o dobro, então vai ser 2.000 litros, ok? E a seguir é 4 metros cúbicos, vai equivaler a quantos? Vai equivaler a 4.000 litros. Prontos, com isso aqui é só traçar um gráfico, ou seja, o 0 para 0, 2 para 2.000. Então, veja, o primeiro aluno colocou o quê? 0 para 0, ok, tá bom. E 2 para 400, não, tá errado isso aqui. O primeiro aluno errou. Segundo aluno, letra B, está a dizer 2 para 2, também está errado isso aqui. Vamos lá para a letra C, está a dizer 2 para 200, não, tem que ser para 2.000, isso é uma conversão. O correspondente de metros cúbicos para litro. Então, nosso gráfico é exatamente a letra D, né, que diz 2 para 2.000, que equivale, 2 metros cúbicos equivale a 2.000 litros. 4 metros cúbicos equivale a 4.000 litros. É só isso que era para analisar aqui. Para o número 7, está a dizer o seguinte: no estabelecimento hospitalar, 75 funcionários trabalham no regime laboral, 60 no regime pós-laboral, 10 funcionários não trabalham em nenhum dos dois regimes e em nenhum dos dois regimes. E nos dois regimes, alternadamente trabalham, ok, 45 funcionários. A probabilidade do funcionário trabalhar no hospitalar simplesmente no regime pós-laboral ok? Então, basicamente, aqui estamos esperando um diagrama de Venn, há a teoria de conjuntos, então a misturar com probabilidade. Bom, para entendermos melhor este problema, é necessário que desenhemos o diagrama de Venn, ok? Opa, está muito horrível, vamos lá melhorar isso. Então, eu tenho esse diagrama que eu hei de fazer aqui, ok? Eu tenho este diagrama, vamos lá, ficaria mais ou menos com isto aqui. Ok? Então, o que estão a dizer aqui? Estão a dizer o seguinte, vamos lá enumerar. Aqui é período laboral, aqui é pós-laboral. Depois eu tenho o seguinte, mais o quê? Vamos lá começar a preencher. Eles estão a dizer o seguinte, 75 funcionários trabalham no regime laboral. Mas o que me importa, sempre no diagrama de Venn, nós devemos começar pela interseção. Eles estão a dizer que nos dois regimes,
nos dois regimes, alternadamente, trabalham 45 funcionários. Então, nos dois regimes trabalham 45 funcionários. Então, aqui tem que vir 45, ok? Na interseção. Agora, se no regime laboral trabalham 75 funcionários, eu já tenho 45. É o que falta para completar 75, ok? Ou seja, o que eu estou a dizer é que os que trabalham somente no regime laboral, visto que são 75, já tem uma parte que trabalha nos dois regimes. É só fazer 75 menos 45, ok? Então, este resultado será os que trabalham somente no regime laboral. 75 menos 45, acho que costuma dar 30, né? Porque se eu for a somar 30 mais 45 dá 75, ok? Então, basicamente, aqui eu tenho 30 funcionários que trabalham só no regime laboral. Agora, no regime pós-laboral, trabalham quantos? Trabalham 60 funcionários. Se trabalham somente 60, isso implica dizer o quê? Isso implica dizer que eu já tenho 45 aqui. Agora, para chegar nos 60, faltam quantos que trabalham? Porque eu já tenho uns 45 funcionários que estão a trabalhar aqui. É só fazer a diferença também, é a mesma lógica, ok? Por isso que começamos sempre pela interseção. Então, ficaríamos com 60 menos 45, que dá quanto? 60 menos 45, acho que costuma dar 15, né? Porque se eu for a somar 15 mais 65, mais 45 dá 60. Então, aqui tem que ser 15. Agora, eles disseram que 10 funcionários não trabalham em nenhum dos regimes. Esses que não trabalham em nenhum dos regimes, basicamente, fica fora. Então, tá fora do nosso diagrama, ok? Então, basicamente, é esse diagrama que nós devemos entender, ok? O valor que vai nos importar é exatamente os que trabalham somente no regime pós-laboral. Este 15 vai nos importar, ok? Porque nós queremos calcular a probabilidade. Ok? Muito bem, então, para nós calcularmos a probabilidade, nós devemos ter o total, ou seja, o universo. Como é que calculamos o universo? É somar tudo que está dentro do diagrama de Venn. Ok? Então, o universo tem que ser igual ao quê? Os que trabalham no período laboral, mais os que trabalham no período laboral, interseção com os que trabalham no período pós-laboral, mais os que trabalham no período pós-laboral, isto mais os que não trabalham em nenhum dos períodos, ok? Então, é só somar. Os que trabalham no período laboral, o universo, nesse caso, o universo tem que ser igual ao quê? Laboral, 30, mais laboral, interseção pós-laboral, 45, mais pós-laboral, 15, mais os que não trabalham em nenhum dos períodos, 10. Então, se eu somar esses valores aqui, nós ficaremos com o quê? O universo tem que ser igual ao quê? Vamos lá somar 15 mais 45 costuma dar 60, né? 60 mais 10, 70. 70 mais 30 dá 100. Então, o universo é 100. São 100 funcionários. Muito bem, e nós já temos o quê? Já temos o total, os funcionários que trabalham no período pós-laboral, que é igual a 15. Nós queremos a probabilidade. Probabilidade não é um número nesse caso, seria o número de funcionários que trabalham no período pós-laboral dividido pelo total. Então, basicamente, teríamos o quê? Período pós-laboral, o número de funcionários que trabalham no período pós-laboral dividido pelo universo, que é o total dos funcionários, que seria a probabilidade. Então, estamos a dizer que a nossa probabilidade é exatamente igual ao quê? 15, que divide 100. Dividir por 100 é a coisa mais simples, é só andar duas casas para a esquerda, que vamos ter exatamente 0,15. Ou seja, a nossa probabilidade é exatamente 0,15 vezes 100%. Estamos a dizer que é igual a 15%, se estiver em percentagem, ok? Então, a nossa probabilidade é esta. Probabilidade é igual a 0,15 ou probabilidade é igual a 15%. É a mesma coisa, ok? Então, esses dois valores, um deles tem que estar na nossa alternativa, okay? 0,15 ou 15%. Muito bem, vamos lá, letra A, 0,15 está exatamente representado na letra A, ok? É a nossa resposta para esta pergunta. Vamos para o número 8, está a dizer o seguinte, está a dizer que o coeficiente angular da reta, o coeficiente angular da reta 3x mais 4y menos 5 igual a zero. Então, basicamente aqui, estamos a falar da reta da gente, né? Aqui estamos perante uma equação geral da reta, ok? Então, nós podemos reduzir a equação geral da reta. Nós temos o seguinte, ax mais bx mais c igual a zero. Essa aqui é a equação geral da reta. Equação reduzida, estamos a dizer o quê? Estamos a dizer que teríamos basicamente o quê? É by, não bx, cara. Então, é by aqui. Mas, ok, isso não nos importa. Vamos lá. Como é que nós iríamos expressar a equação reduzida? É só isolar o y nesse caso. Então, nós temos o seguinte, 3x mais 4y menos 5 é igual a zero. Se eu quero isolar o y para tornar uma equação reduzida, é só isolar o y mesmo, né? Então, ficaria com 4y, tem que ser igual... passo todo mundo que está aqui para o segundo membro, fico com o seguinte, fico com esse 3x quando passa para o segundo membro, fica menos 3x, ainda este menos 5 quando vai para lá fica mais 5, ok? Então estamos a dizer que o nosso 4y, posso isolar o y mesmo, fico com y, ok? Y tem que ser igual ao quê? Menos 3x mais 5, tudo isso que divide o 4, ok? Quando passou para lá, passou a dividir tudo. Então, basicamente, aqui eu tenho o seguinte, tenho o mesmo denominador, então eu posso separar, ficando com o seguinte, y tem que ser igual a menos 3 sobre 4, isso x, ok? Menos 3 sobre 4x, isto mais 5 sobre 4. Esta é a equação reduzida da reta.
tá, gente? Esta é a equação reduzida. E é na equação reduzida que nós retiramos o coeficiente angular. Qual é o panorama da equação reduzida? Nós temos o seguinte. A equação reduzida é esta. Y é igual ao quê? É igual a mx mais o quê? Mais b. Ok? Mx mais b. Vamos lá. Quem é o nosso coeficiente angular? O m é exatamente o nosso coeficiente angular. Então, o nosso m que está na frente do x é o nosso coeficiente angular. Nós conseguimos perceber que esta equação é similar a esta. Está aqui o x, está aqui o m. Então, estamos a dizer que o que está na frente do x é o nosso coeficiente angular. Ok? Ou seja, o nosso m é exatamente igual a menos 3 sobre 4. Este é o nosso coeficiente angular que estão a precisar. Somente isso. Ok? Então, menos 3 sobre 4 está exatamente igual, está exatamente representado. É menos 3 sobre o quê? Menos 3 sobre 4, sim. Menos 3 sobre 4 está representado na letra C. É o nosso coeficiente angular que estão a precisar daquela reta, daquela equação da reta tangente, ok? Muito bem, vamos para o número 9, está a dizer o seguinte. O quadro ao lado representa a relação entre o preço de um produto entre o preço de um entre o preço de um produto R, ok, e o seu respectivo imposto devido I. Então o gráfico que melhor representa esta relação é, então aqui eles colocaram uma tabela, temos preço, produto, imposto, ok. Então estão a dizer que quando o valor do produto, o preço do produto nesse caso é menor que 5.000, é menor ou igual a 5.000 meticais, não é meticais, é menor ou igual a 5.000, já habituei dinheiro, né? Ok, é menor ou igual a 5.000, é menor ou igual a 5.000, quer dizer que não temos nenhum imposto, é isento, isento quer dizer que não paga, não tem taxas, ok? Não tem nenhuma taxa, então quer dizer que, vamos lá ver, só com essa informação estamos a dizer não tem taxa, então é constante, não tem nenhum imposto, nós conseguimos perceber que na vertical é o valor do imposto e na horizontal é o valor da taxa, ok? É o valor do preço, nesse caso. Então, para o gráfico A, pode ser porque de 0 até 5.000, conseguem ver aqui, de 0 a 5.000, deixa eu aproximar mais um pouco. Então, conseguem perceber que de 0 a 5.000 é constante, não tem nenhum imposto. É o que está traduzido aqui, nesta tabela, não tem nenhum imposto. Então, pode ser letra A. E letra B está a dizer de 0 a 5.000 também, pode estar constante, então pode ser também, está constante. Vamos lá, letra C está a dizer de 0 a 5.000, de 0 a 5.000 também pode ser, ok? De 0 a 5.000 está constante. Ok, está constante de 0 a 5.000. Então aqui de 0 a 5.000 está constante. Vamos lá aqui. De 0 a 5.000 não tem nenhum gráfico aqui, não tem nenhum traço aqui. Então isso aqui não pode ser, ok? De 0 a 5.000 não colocaram nenhum gráfico, então não pode ser. Ok, conseguem perceber? De 0 a 5.000 não tem um gráfico aqui que indica que está constante. Então já descartamos esse aqui, não faz parte. Vamos lá. A seguir está a dizer que quando o preço é maior, ou seja, é menor, aliás, é maior que 5.000 e é menor que 10.000. A taxa é de 10%. É de 10% do valor superior a 5.000, ok? Então, se saiu dos 5.000 para 10.000, quer dizer que isso aumentou quanto? 5.000. Então, o valor será, o imposto, a taxa será 10% de 5.000. Porque se saiu de 5.000 para 10.000, aumentamos 5.000. Então, o valor será a taxa desse aumento, que é de 5.000. Então, vamos lá. Então, 5%, 10% de 5.000, quanto é que é? É só calcular, né? 5.000 vezes 100, 5.000 vezes 10 sobre 100, né? Sobre 100, corto aqui, fico com, dá 500, então dá 500. Então estamos a dizer quando a taxa é 10%, o preço será de 500. Então estamos a dizer que aqui, então eu posso descartar a letra B, porque aqui estão a dizer o seguinte, a partir de 5.000, vou traçar aqui de novo, a partir de 5.000 para 10.000, eles estão a dizer que é quanto? 800, o valor é 800, por isso que eu descarto. Tem que ser 500, ok? Porque é 10% do valor de subida. Então, descarto letra B, está fora. E letra A está a dizer o quê? A partir de, vamos lá, de 5.000 para 10.000, qual é o valor? É 500. Pode ser, ok? Bateu. E aqui, a partir de 5.000, vamos lá, a partir de 5.000 para 10.000, qual é o valor? O imposto, a taxa é de 500, também pode ser. Então, fiquei com dois gráficos. Estamos entre A ou C, vamos lá. Agora, quando o valor está entre 10.000, maior que 10.000 e inferior a 15.000, a taxa é 500 mais 30% do valor de subida. Ou seja, estamos a dizer o seguinte, estamos a dizer se saiu do 10.000 para 15.000, aumentamos quantos? Aumentamos 5.000. Agora, o valor será 500 mais 30% de 5.000. Vamos lá calcular 30% de 5.000. Quanto é que será? 30% de 5.000 é só fazer 30 sobre 100 vezes 5.000. Pronto, 5.000. O que consigo cortar aqui? 0 daqui, com esses dois zeros. E 5 vezes 3 dá 15, mas esse zero então dá 1.500. Dá 1.500 mais 500, isso dá 2.000.
ok? 2.000, que é o valor, porque é 30% que dá 1.500 mais 500 meticais. Estes que colocaram aqui, esta tabelinha que eles colocaram aqui. 500 meticais mais 30%, ok? Então, 500 é aquele valor de 10% mais 30%, que equivale a 1.500, somando tudo dá 2.000. Então, estamos a dizer quando... Vamos lá, de roxo. Quando saímos do 10.000 para 15.000, a nossa taxa tem que ser de o quê? Tem que ser de 500 mais 30% de 5.000, que dá 1.500. Somando 500 mais 1.500 dá quanto? Dá 2.000. Veja que aqui deu 2.000. Então, o nosso gráfico é letra A, sem discutirmos com ninguém. É letra A, a nossa resposta, ok? Vamos lá ver. Estávamos entre A ou C, né? Vamos lá. Eles estão a dizer que quando saímos dos 10.000 para 15, qual é a taxa? É 1.000 meticais. Não, está errado. Tem que ser 2.000, ok? Então, o nosso gráfico, a nossa resposta é exatamente a letra A para esta pergunta. Muito bem, vamos para a próxima pergunta, que é o número 10. Está a dizer o seguinte, a nota do... vamos lá chamar um pouco isso. Então, a nota do Arnaldo em matemática nos 3 primeiros bimestres do ano foi 14 valores. No último bimestre, a sua nota foi 18 valores. Sua média em matemática ficou igual a... Qualquer um ia fazer, né? Ok. Então, basicamente, média é só calcular. Teste 1 mais o teste 2, divide por 2. Ou seja, seria basicamente o 14 valores que ele tirou no primeiro trimestre ou bimestre, mais o que? 18 valores, dividido por 2. Isso dá quanto? Vem para cá 2, daria 32, né? Dividido por 2, isso dá 16 valores. Então, essa seria a média do cara. Está exatamente representado na letra C, ok? Vamos para o número 11, está a dizer o seguinte. A receita média das consultas externas realizadas em um posto de saúde de uma determinada cidade, de segunda a sexta, ok? Durante 8 horas diárias é de 854 por hora. Nessas condições, pode-se afirmar que durante os dias de semana de trabalho, o posto de saúde ganha aproximadamente... Então, basicamente, aqui também é um problema bem simples, né? Vamos lá entender bem. Eles estão a dizer a receita média do posto de saúde de uma determinada cidade de segunda a sexta. Então, segunda a sexta, durante 8 horas. Durante 8 horas. Ok. É de 854 meticais por hora. Por hora, ok? Por hora. Então, nós podemos calcular quantos meticais esses caras conseguem ganhar durante 8 horas, né? Ok, nós já sabemos que 854 meticais, eles arrecadam em 1 hora. Então, eu quero saber em 8 horas, vão conseguir quantos meticais? X. Então, é só fazer multiplicação cruzada. Este vezes este, fica com o seguinte. X vezes 1 hora tem que ser igual ao quê? Tem que ser igual a 854 meticais vezes, ok? 8 horas. Então, se eu quero X, tem que ser igual ao quê? Fico com 854 meticais vezes 8 horas, tudo que divide 1 hora. Consigo cortar o que com o que? Hora com hora, fico com o dinheiro, né, que é o meticais. Agora vou ter que fazer 854 vezes... Eita! Vou ter que fazer 854 vezes 8, né? Quanto é que dá isso? 8 vezes 4 dá quanto? Quanto é que dá 8 vezes 4? Acho que dá 32, né? 32 vai 2, vai 3. 8 vezes 5 dá 40. 40 mais 3 dá 43. Vai 3 aqui. Vai 3 aqui, vai 4. 8 vezes 8, 64. 64 mais 4, 68. 68. 6.832 meticais. Então, o meu X é igual a 6.832 meticais. Em 8 horas. Isto é em 8 horas. Ok, vamos lá entender de novo. Então, em 8 horas, eles conseguem arrecadar 6.832 meticais. Nessas condições, podemos afirmar durante os dias da semana. Então, os dias das semanas laborais, nesse caso de segunda a sexta, são 5 dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. 5 dias. Então, isso aqui é um dia só, em 8 horas, em um dia só. Então, nós podemos calcular qual é o valor durante 5 dias, né? Vamos a dizer que 6.832 meticais. Isso é arrecadado em um dia, né? Um dia, muito bem. Agora eu quero saber em 5 dias. Em 5 dias consigo arrecadar quantos meticais? Que são segunda, terça, quarta, quinta e sexta. São esses 5 dias. Então também só fazer uma multiplicação cruzada. X vezes um dia, ou seja, fico com X vezes um dia. Tem que ser igual a 6.832 meticais vezes 5 dias, ok? 5 dias. Então daqui eu tenho o seguinte, é só isolar, né? Então ficaríamos basicamente com X, tem que ser igual ao quê? 800, já estou habituado com 800, né? Então fico com 6.832
meticais vezes 5 dias, ok? Tudo isso vai dividir por um dia, ok? Então daqui consegues cortar quem? Dia com dia some, ficas com o dinheiro que vai arrecadar durante esses 5 dias. Vou ter que apagar aqui em cima para conseguir fazer essa multiplicação aqui. Eu acho que vai ser uma conta um pouco chata, né? Então nós estamos perante, o nosso x tem que ser igual a 6.832 vezes 5, isto meticais. Então vou ter que fazer essa continha aqui. Quanto é que isso vai dar? Deixa eu fazer aqui de lado, né? Então estou a fazer 6, 8, 8, 3, 2, isto vezes 5. Quanto é que isso dá? 3 vezes, vamos lá. 5 vezes 2 dá 10, vem 0, 1, vai 1 lá, né? Ok, vai 1 lá. E depois 5 vezes 3 dá 15. 15 vai mais 1, 16. Então vem 16, aqui vem 6. Ok. Depois 5 vezes 8 dá 40. 40 mais 1. 40 mais 1, 40 mais 1, 40 mais 1, 41, né? Então vem 1 aqui, vai 4. Então vem 4 aqui. Depois 5 vezes 6 dá 30. 30 mais 4 dá 34. Então fico com 34 aqui. Ou seja, o meu valor do X durante 5 dias tem que ser igual a 34.160 meticais que eu hei de arrecadar, que esses iriam arrecadar durante esses 5 dias da semana, ok? Então é 34.160 meticais. Vamos lá ver lá se isso tem. Então eles querem saber o posto de saúde ganha aproximadamente. Um valor aproximado, ok? Não estou a ver esse valor aqui. Então eles estão a dizer ganha aproximadamente. Então nós encontramos 30 e quanto? 34.160 meticais. Aqui tem 33, não, e 100 é muito pouco. 33.180, não. Aqui 33.160. Aqui 33.160. Eita, vamos lá. Aqui, vamos lá passar aqui o valor. Vamos lá passar aqui, vamos comparar qual é o valor mais aproximado. Aqui nós encontramos 34.160 meticais, ok? Este valor, 34.160. 34.160. Aqui 33, 33, tudo 33. Aqui 33 de 200. 33 de 200. É o maior de todos. É o maior de todos. É o maior de todos. Eu acho que é o maior de todos, né? O valor mais aproximado. Ok. O valor aproximado é este, 33.200. Aqui é 34.160. Mas o quê? Por que aqui tem 33.160? Eu encontrei 33, 34.160. Se eles querem um valor aproximado, eu acho que, para mim, eu marcaria a letra C, né? Que colocaram 33.160. Porque é um valor que faz mais sentido. É que posso marcar este aqui, 33.200, que é maior em relação a este aqui, que vai se aproximar, né? Mas ok. A resposta basicamente seria esta. 34.160. 34.160. Aqui tem 33.160. Então é o aproximado, né? É o valor aproximado. Então ficaria com essa resposta, a letra C, para mim. Ok? Mas é isto, acredito que seja isso. 33.160. Eu encontrei 34.160. Enfim, vamos para a próxima pergunta. Número 12 está a dizer o seguinte. Está a dizer que, dado o triângulo retângulo em A, seguinte ao lado, pode-se afirmar aqui. Então, basicamente, aqui estamos perante aos teoremas de Pitágoras, né? Nós já sabemos que o quadrado da hipotenusa é exatamente igual à soma. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, estamos a dizer que aqui é a hipotenusa. A hipotenusa é o quê? A hipotenusa é o que? É AC, é CB. É o lado mais grande, é este lado aqui. Então, estamos a dizer, posso colocar BC. Lado BC ao quadrado é exatamente igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, é igual ao lado AC. Tudo isso ao quadrado também, mais este outro lado. Este lado mais este outro lado, que é o lado AB, também é um quadrado. Então, isso aqui é um teorema de Pitágoras que aplicamos no triângulo retângulo aqui, né? Que está aqui presente. Então, vamos lá ver a letra A, está a dizer BC ao quadrado igual a AB ao quadrado, ok? Mais AC ao quadrado, mais AC. Mais AC ao quadrado, AB mais AC. É exatamente isso. Então, está exatamente representado na letra A. É a nossa resposta. Apesar da ordem estar invertida, mas a ordem dos fatores não altera o resultado. Número 13 diz o seguinte: a afirmação todo jovem que gosta do curso de administração e gestão hospitalar adora marketing hospitalar e biossegurança pode ser representado segundo o diagrama. Então, basicamente, deram aqui estamos a dizer de 3 elementos, ok? Que vão constituir um conjunto. Então, temos M, jovens que gostam marketing hospitalar. E, jovens que gostam biossegurança. F, jovens que gostam do curso de administração e gestão hospitalar. Então, basicamente aqui não tem nada de especial, está-se a tratar de interseção. Percebam, eles estão a dizer o jovem que gosta do curso de administração hospitalar, administração e gestão hospitalar, adora marketing
e biossegurança. Quem é que gosta de administração hospitalar? Quem é o jovem que gosta de administração hospitalar? Exatamente o jovem F. Este cara aqui é que gosta. Então estamos a dizer que o F vai estar na interseção de 2, ok? Ou seja, estamos a assumir que eu posso ter isto e, posso ter mais um outro diagrama aqui. E eu estou a dizer que o F vai ter que interceptar os dois. Vamos lá supor que este aqui é M e este aqui é E. Estamos a dizer que o F gosta das duas coisas. Então o F tem que estar mais ou menos aqui no meio, ok? Tem que estarmos nas duas coisas. Quer dizer que o F gosta de biossegurança e marketing hospitalar. Além do F também pertencer à administração, ok? Então, se for já perceber aqui, o F tem que interceptar E e M, ok? Então, letra A não pode. Conseguem perceber que o F só está a interceptar um dos conjuntos, então não pode ser. Letra B, o F está aqui, não está a interceptar ninguém. Deixa eu apagar isto que eu coloquei aqui, acho que já entenderam. Não, o F aqui está a interceptar, não está a interceptar ninguém. Ou seja, os dois conjuntos é que estão contidos dentro do F, não pode. Também está errado. E aqui estamos a dizer que o F está a interceptar E o conjunto M também está dentro do F, ok? Então estamos a dizer que uma interseção correta seria basicamente a letra C. E se nós formos a perceber aqui, o F está a interceptar quem? Está a interceptar o E. Quem é? É biossegurança, mas também o F gosta de quem? De marketing hospitalar. Marketing hospitalar é o M. E conseguimos perceber que o F não tocou nenhum círculo do M. Tem que tocar, ok? Também não seria. Então a nossa resposta é exatamente a letra B, para o número 13. Número 14 diz o seguinte: Jorge emprestou 1.200 meticais para o seu irmão Gabriel, no regime de especialização, de capitalização, nesse caso, simples, a uma taxa de 2% ao mês. Então, ele emprestou 1.200, vai pagar uma taxa acrescida de 2% do mesmo valor. Ao final de 6 meses, o Gabriel, ou seja, ao final de 6 meses, Gabriel saldou sua dívida com Jorge. Quanto Gabriel pagou para o seu irmão Jorge? Então, basicamente, é muito simples isso aqui. É só calcular o 2% deste valor que ele emprestou, ok? 2% que é a taxa que ele vai pagar acrescido deste valor. Então, vamos calcular, ficamos com 1.200 vezes 2% é a mesma coisa, 2 sobre 100. Então, daqui conseguimos cortar um zero daqui com um daqui, um daqui com um daqui. Ficamos com 12 vezes 2, que dá 24, ok? Meticais, essa é a taxa. Agora, essa é a taxa de um mês. Ele vai pagar esta dívida no final de 6 meses. Agora nós vamos ter que multiplicar este valor de um mês por 6. Então, na verdade, a nossa taxa durante 6 meses vai ter que ser 24 vezes 6. Tem que ser igual ao quê? 6 vezes 4, 24, vem 4 aqui, vai 2. 6 vezes 2, 12 mais 2, 14. Então, é 144 meticais que ele vai pagar a mais daquele valor. Agora, quanto é que ele vai pagar no final de 6 meses? É só somar aquele 1.200 mais a taxa. Então, o que ele vai pagar vai ser 1.200 meticais mais 144 meticais, que vai ser igual ao quê? Vem sempre para cá, fica 300 mais 44, então fica 1.344 meticais que ele vai pagar o seu irmão, ok? No final de 6 meses, ele vai pagar 1.344 meticais. E 1.344 meticais está exatamente representado na letra D, ok? Muito bem, vamos para o número 15, diz o seguinte: qual das sentenças abaixo é correta? Bom, aqui estamos a falar de relações de conjuntos, ok? Então, o que nós temos aqui? Primeiro, nós já sabemos que temos o símbolo contém, está contido, que é este, está contido, contém. E depois pertence, não pertence. Esses dois são usados para comparar um elemento e seu conjunto. Aqui estamos a perceber que temos elemento, temos conjunto com conjunto. Então, esses dois últimos, pertence, não pertence, estão fora. Então, eu posso riscar a letra C sem nenhum medo, posso riscar a letra D, não faz parte. O pertence usa-se quando é um elemento e seu conjunto. Aqui vamos usar contém ou está contido, não tem jeito. Então, vamos lá. Teríamos o quê? Nós precisamos saber o conjunto dos números reais. É igual ao quê? Então, posso começar do menos infinito, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, até lá, até o mais infinito. E o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais são esses. 1, 2, 3, são todos números positivos. 4, 5, até lá, mais infinito. Agora, o que nós... vamos lá. O que nós queremos saber? Então, nós temos o seguinte, nós conseguimos perceber que dentro do conjunto dos números reais,
partindo do 1 até o mais infinito, essa parte que eu sublinhei vermelho, é exatamente o conjunto dos números naturais. Ou seja, o conjunto dos números naturais está dentro do conjunto dos números reais. Então, nós podemos escrever matematicamente que dentro do conjunto dos números reais contém o conjunto dos números naturais, ok? Ou podemos escrever aqui, o conjunto dos números naturais está contido dentro do conjunto dos números reais, uma dessas coisas. Então, se conseguimos perceber, estamos entre A ou B. Conseguimos perceber uma das coisas está representada exatamente na letra A, está a dizer o conjunto dos números reais está contido dentro do conjunto dos números naturais. É o inverso. O conjunto dos números naturais é que está contido dentro dos conjuntos dos números reais. Então, a nossa resposta é exatamente a letra B, que diz que dentro do conjunto dos números reais contém o conjunto dos números naturais. Ok? Muito bem. Vamos para o número 16. Diz o seguinte, uma pessoa, vamos lá, uma pessoa gastou 3 sobre 4 do seu 13º salário para comprar um fogão e 3 sobre 5 da quantia restante para comprar um colchão novo, que após as duas compras, ele aplicou os do 2.500 restantes na poupança. O valor do 13º salário dessa pessoa foi de... Ok, aqui também tem a ver com um problema. Então, primeiro nós queremos saber o valor do 13º salário. Exatamente X, que eu não sei quanto é que ele recebe. Mas ele gastou 3 sobre 4 de X para comprar um fogão. Boa. Tendo gastado isso, o que sobra quando ele gastou esse valor? Isso implica dizer que se o valor, o 13º salário era X, ele gastou 3 sobre 4 de X, então o que sobra será o quê? Vamos fazer a diferença. Ficamos com o X do 13º salário, vamos tirar o que ele gastou para comprar um novo fogão. Então fico com menos 3 sobre 4x. MMC disso aqui, quanto é que será? Aqui está sobre 1, então MMC ficaríamos com mais ou menos, aqui vem 4 e aqui vem 1, né? Isso tem que ser igual ao quê? Fico com 4x dividido por 4, ok? Vamos lá, fico com 4x dividido por 4 menos o 3x dividido por 4. Então, estamos a dizer o seguinte, que o salário que sobrou depois de comprar um novo fogão, estamos a dizer que posso pagar isto, temos mesmo os denominadores, fico com 4x menos 3x dividido por 4. Isso tem que ser igual a 4x menos 3x, fico com x dividido por 4. Esse é o salário que sobrou depois de ter comprado um fogão do 13º salário, ok? Agora estão a dizer que, ok, vamos lá, uma pessoa gastou 3 sobre 4 do seu 13º salário, que é o x, comprou um novo fogão, e 3 sobre 5 da quantia restante, então, para comprar um colchão novo. Agora, desse salário que sobrou, desse novo salário que sobrou, que é o x sobre 4, ele gastou o quê? 3 sobre 5. Vamos lá pagar isto. Então, ele gastou, vou colocar de roxo, 3 sobre 5 de x, ok? Ele gastou 3 sobre 5. Então, posso tirar isso aqui. Gastou 3 sobre 5 deste salário, 3 sobre 5 da quantia restante para comprar um colchão novo. Então, vamos lá. Estamos a dizer, ficaríamos com, se eu multiplicar isso, ficaríamos com 3x sobre 20, né? X vezes 3, 3x. 4 vezes 5, 20. Então, esse é o salário que ele gastou, ok? Muito bem, do salário que havia sobrado. Ok. E depois, se ele gastou daquele salário, esta quantia, quanto é que sobra? Visto que o salário que havia sobrado é x sobre 4 e ele gastou 3 sobre 5 de x sobre 4, que é esta aqui. O que sobra? Vamos ver o que sobra, né? Vamos fazer a diferença. Então, fazendo a diferença... Ok, deixa eu fazer isso. Fazendo a diferença, eu vou colocar a vermelho. Eu ficaria com o quê? X sobre 4 menos o que ele gastou, ok? Para comprar um novo colchão. Então, gastou 3x sobre 20. Então, estamos a fazer a diferença, porque o novo salário, o dinheiro que havia sobrado foi de x sobre 4, depois de ele ter comprado um novo fogão do salário, do 13º salário. Agora, vamos fazer a diferença aqui. MMC também. Ficamos com 5 aqui e aqui ficamos com 1. Fica aqui, tem que ser igual ao quê? Fico com 5x menos 3x. Tudo isso que divide 20, ok? Então, ficaríamos com 2x dividido por 20. Muito bem, este é o novo salário que sobrou. Este é o salário que sobrou. 20x, 2x dividido por 20. Ainda posso dividir em cima, assim como embaixo. Divido esse por 2, dá 1. 20 por 2 dá 10. Então, posso dizer que é 1x dividido por 10.
Ou seja, o salário que sobrou é de x dividido por 10. Depois de ter comprado o quê? Depois de ter comprado, de ter gastado para um novo colchão. Ok. Logo, após as duas compras, ele aplicou os 250, os 2.500 meticais restantes na poupança. Então, o que sobrou, ele aplicou na poupança. Ou seja, isso implica dizer, deste montante que sobrou, tem que ser igual ao quê? A 2.500 meticais, ok? Então, este valor aqui, ele aplicou na poupança, que é o restante, o remanescente. Então, aqui é só você fazer, aqui sabemos que está sobre 1, é só multiplicar. Teremos o seguinte, x vezes 1, quanto é que dá? Dá x, né? X tem que ser igual a 10 vezes tudo que está lá. Então, eu fico com 10 vezes 2.500. E 500. Ei, escrevi 2.500 ou 2.500. Então, estamos a dizer que o nosso x é igual a 25.000 meticais. Quem é o x? Quem é o nosso x? Na verdade, o nosso x, vamos lá voltar lá. O nosso x quem seria? É exatamente o nosso 13º salário. Veja aqui, eu coloquei aqui. É o primeiro x que eu coloquei aqui, 13º salário, o x. Eu já achei o x. O x quanto vale? Vale 25.000 meticais. Então, o 13º salário dessa pessoa é de 25.000 meticais, que está exatamente representado na letra A, ok? Então, vamos para a próxima pergunta. Diz o seguinte, 17, para que o valor de x verifica-se a igualdade. Então, temos uma equação exponencial que diz o seguinte, 3 elevado a x mais 2 mais 3 elevado a x mais 1, isto mais 3 elevado a x tem que ser igual a 39. Bom, este tipo de equações, você pode não emagrecer resolvendo. O que podes fazer aqui? É substituir os resultados, ok? As soluções, as opções. Eu posso colocar 0 aqui. Fico com 0 mais 2, 2. Fico com... Logo fica 3 ao quadrado, dá 9. Tudo isso tem que ser igual a 39, né? Fico com 2 ao quadrado, 9. 9, aqui 0 fica 1. 0 mais 1, 1. 3 elevado a 1 dá 3. Então, estamos a dizer que aqui dá 9. Estou a dizer que aqui dá 9 se eu substituir por 0. Aqui dá 9. E aqui vai dar 0 mais 1, 1. 3 elevado a 1 dá quanto? Dá 3. Então, aqui dá 3 e aqui dá 1, ok? Porque 3 elevado a 0 dá 1, ok? Então, somando isso tudo, 9 mais 3, quanto é que dá? Dá 12 mais 1, então não chega a 39. Então, 0 não é nossa solução. Eu posso apagar isto e dizer que o 0 não é nossa solução, não é? Vamos tentar no 1. No 1, se eu substituir no 1 aqui, fico com 1 mais 2, dá 3. Logo fica 3 ao quadrado. Então, aqui 3 ao quadrado dá 27. E aqui, 1 mais 1, 2. 3 ao quadrado dá 9, ok? Aqui dá 3 ao cubo, que dá 27, né? Eu não sei se disse isso. E aqui fico com 1 mais 1, 2. 3 ao quadrado dá 9. E aqui, 3 elevado a 1, aqui dá 3, ok? Somando tudo, 27 mais 3 aqui fica 30. 30 mais 9, 39. Então, a nossa solução é exatamente letra B, que diz 1. Ou podes começar a emagrecer resolvendo, ok? Mas ok, vamos lá. Resolvendo isto aqui, nós ficaremos com o quê? Ficaremos com 3 elevado a x vezes 3 elevado a 2 mais 3 elevado a x vezes 3 elevado a 1, ok? Ainda vezes 3 elevado a x, tem que ser igual a 39. Muito bem. Aqui eu teria o seguinte, conseguimos perceber que temos 3 elevado a x, 3 elevado a x, 3 elevado a x, vou evidenciar. Ficaria com 3 elevado a x fora, abro parênteses, aqui fica o quê? 3 ao quadrado dá 9, mais, já sai 3 elevado a x, fica só 3. Então, fico mais 3, ainda mais, já saiu 3. Aqui é mais. Então, aqui é mais. Então, aqui fica mais 1, ok? Tem que ser igual a 39. Então, tendo isso, eu tenho o seguinte, aqui dá, quanto é que dá isso? Então, eu fico com 3 elevado a x, que multiplica o quê? Somo tudo que está dentro de parênteses. 1 mais 9, 10. 10 mais 3, 13. Então, vezes 13 tem que ser igual a 39. E depois aqui tem o seguinte, 3 elevado a x tem que ser igual a esse 13, passa para lá, passa a dividir. Então, eu fico com 39 que divide 13. Isso tem que ser igual ao quê? 39 que divide 13. Quanto é que isso dá? Quando é que isso dá? Dá 3, porque 3 vezes 13 dá 39. Então, ficaria com 3, ok? Então, estamos a dizer que 3 elevado a x tem que ser igual a 3. Se as bases são iguais, isso implica dizer que aqui tem 1. Então, eu posso simplificar este com isso, dizendo que o x é exatamente igual a 1, como nós encontramos substituindo lá, ok? Então, a nossa solução é 1. Muito bem, vamos para o número 18. Diz o seguinte, o valor de logaritmo. Então, nós temos esse logaritmo de 8, 16. Tem que ser igual ao quê? Vamos lá. Então, primeiro decompor isso aqui, 16. Decompondo por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, dá 1. Então, dá 1. Terminou. Então, 16 é a mesma coisa escrever 2 elevado a 4. Muito bem.
Então, fico com... Aqui eu ficarei com logaritmo de 2 elevado a 4. E o 8 nós já sabemos que, vamos decompor também. 8 por 2 dá 4. 4 aqui por 2 dá 2. Por 2 vai dá 1 aqui. Terminou. Então, 8 é a mesma coisa escrever 2 elevado a 3, porque tem 3 2 2. Então, aqui na base eu fico com 2 elevado a 3. Ok? Então, aqui na base eu fico com 2 elevado a 3. Muito bem. O que eu faço? Tem que ser igual ao quê? Esse expoente do logaritmando vem para a frente, vem para o numerador. Então, eu fico com 4 que divide este, que está na base. Esse expoente da base vem para o denominador, sobre 3. Ainda vezes logaritmo de 2 na base 2. Então, nós já sabemos que logaritmo igual a logaritmando igual a base, isso dá 1. Então, basicamente, o nosso resultado tem que ser igual ao quê? 3 sobre 4. Opa! Então, fico com 4 sobre 3 vezes 1, que vai dar 4 sobre 3. Esse é o resultado. 4 sobre 3 está exatamente representado na letra 4 sobre 3, letra A. Muito bem, vamos para o número 19. Diz o seguinte: quantos grupos de 3 indivíduos podemos formar com 6 pessoas? Quantos grupos de 3 indivíduos? Então, aqui a ordem não importa, são 6 pessoas. Queremos formar 3 grupos. Então, se a ordem não importa, é combinação. Então, ficaríamos com combinação de 6 tomado a 3. Como é que se calcula a combinação? Tem que ser igual a n, ok? A fórmula. Se nós temos combinação de n tomado a p, tem que ser igual a n fatorial dividido por n menos p fatorial, isso vezes p fatorial, ok? Sabendo que o nosso p, n, é exatamente o 6, né? Então, ficaríamos com o seguinte. Aqui eu diria que é igual ao quê? Tem que ser igual a 6 fatorial dividido por 6 menos 3, tudo isso fatorial, vezes 3 fatorial. Então, isso resolver esta pequena conta. Ficaríamos com o quê? 6 vezes o quê? 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Dividido por aqui, 6 menos 3 dá 3 fatorial, ainda vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é o 3 fatorial, né? Então, tenho isso. O que eu consigo cortar? 3 fatorial com 3 fatorial. Ainda posso cortar o quê? 6 dividido por 3, isso dá 2. 3 dividido por 3 dá 1 aqui. Mais o quê? 4 dividido por 2 dá 2. E 2 dividido por 2 dá 1. Então, no denominador não sobrou nada. Tem que ser igual ao quê? No numerador, fiquei com 2 vezes 5, ainda vezes o quê? Vezes o 2. Isso tem que ser igual ao quê? 2 vezes 5 dá 10. Ainda vezes 2. Tem que ser igual a 20. Esse é o resultado deste. 20 está exatamente representado na letra D, né? Muito bem, vamos para a próxima, que é o número 20. Diz o seguinte: se a proposição P ou Q é falsa e Q é falsa, então, ok. Então, estamos a dizer que P ou Q, esta proposição é falsa. Quando é que este conectivo é falso? Somente, primeiro, esta proposição é verdadeira se pelo menos uma delas for verdadeira. Só pelo menos uma delas. Então, se estão a dizer que isto aqui é falso, isso implica dizer que o P é falso e isto aqui também é falso. Porque se tivéssemos pelo menos uma verdade, essa proposição seria verdadeira, ok? Então, vamos a dizer aqui que os dois são falsos. Vamos lá. Então, que é falso. Vamos lá. Letra A está a dizer que o não P é falso. Vamos lá, se o P é falso, então não P, isso vai ter que ser verdade. Porque aqui nós já sabemos que o P é falso, então não pode ser letra A. Letra B está a dizer P é verdadeiro. P não é verdadeiro, é falso. Já concluímos que o P é falso, então está errado. Letra C está a dizer P é falso. Exatamente, ambos são falsos. Então a nossa resposta é exatamente a letra C, né? E está a dizer letra D, não que é falso. Não, o que é falso? Se eu fizer não que é falso, então vai ser verdade. Estou a negar falso, vai ser verdade, ok? Então não seria também, está errado. Vamos para o número 21, diz o seguinte: a solução da equação logaritmo 2 logaritmo. Então temos aqui uma equação logarítmica. Temos o seguinte: 2 vezes logaritmo de x tem que ser igual a logaritmo de 4 mais logaritmo de 16. Isso tudo é base 10, ok? Então não é necessário escrever. Vamos lá, nós teríamos o que aqui? Nós sabemos quando temos um expoente aqui, vem para frente. Então eu posso devolver esse expoente para cá. Então ficaria com o quê? Ficaria exatamente com logaritmo de x elevado ao quadrado, devolvi, tem que ser igual. Esta propriedade da soma, posso juntar como sendo multiplicação, então ficaria com logaritmo de quem? 4 vezes 16, visto que tem a mesma base, 10, aqui 10 também, e aqui é 10 também, ok? Então ficaria com logaritmo de x elevado ao quadrado, tem que ser igual a 4 vezes 6, 16 dá 64, então ficaria com logaritmo de 64. Então daqui eu tenho o seguinte:
como os meus logaritmos são iguais, aqui é base 10, aqui é base 10, posso cortar ambos, ficar só com logaritmandos. Então, posso igualar, dizendo que x ao quadrado tem que ser igual a 64, ok? Então, se eu quero x, tem que ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 64, tem que ser igual a mais ou menos 8, ok? Ou seja, o meu x1 é igual a 8 e o meu x2 é igual a menos 8. Menos 8, é só isso. A solução é 8 e menos 8, prontos. Então, vamos lá ver, 8 e menos 8 está exatamente representado na letra C, né? Muito bem, vamos para o número 22. Está a dizer o seguinte, considere os conjuntos A. Então, eles deram aqui os conjuntos. Temos aqui o conjunto A, é representado por 1, 3, 5, 7, 9. É o conjunto A. Conjunto B é representado por, é o conjunto A. São elementos do conjunto A que são menores ou iguais a 5. Então, terei basicamente isso aqui, 1,3,5, porque eles disseram menor ou igual a 5. Então, 5 pertence. E depois temos o conjunto C, né? Conjunto C, vou colocar aqui. São elementos do A também que estão são maiores que 3 e menor ou igual a 7. Maiores que 3, maior que 3. Então, estamos a começar do 5, e menores ou iguais a 7. 5 e 7. São esses que estão a dizer ali. Pronto, então nós queremos o complementar. Nós queremos... O que nós queremos mesmo? Vamos lá. Nós queremos A... Nada. Vamos lá. Nós queremos B interseção com C. O complementar de B. Isso tem que ser igual ao complementar. O complementar de B união com o complementar de C, ok? União com o complementar de C. Agora, vamos achar o complementar de B. O complementar de B tem que ser igual ao quê? Qual é o conjunto B? Então, o complementar seria os números que faltam para completar o universo. Vamos lá. Eu vou sublinhar. Então, vejam, no conjunto B, temos isto, 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 isto. O que falta para completar o universo? O universo é o conjunto A. Então, quais são os números que faltam para completar o universo? Exatamente 7 e 9. Então, o complementar de B é 7 e 9, né? Então, ficaríamos com 7,9. Esse é o complementar de B. E o complementar de C tem que ser igual ao quê? Vamos lá? Também mesma lógica. Teremos o quê? Teremos... qual é o conjunto C? É esse. O conjunto universo é esse aqui. Agora, o que nós temos aqui? Nós temos 5, aqui temos 5, ok? Temos 7, aqui temos 7. O complementar seria os números que sobraram no conjunto A, ou seja, 1, 3 e 9. É o complementar de C. Então, ficaríamos com 1, 3, 9. São esses aqui. Então, já temos os dois, né? Complementar de C é exatamente igual ao que? 1, 3 e 9. Agora, se eu quero saber B interseção com C complementar, tem que ser igual à união do complementar de A, que é o complementar de B, união com o complementar de C, que vai ser igual ao quê? É só juntar todos os números, ou seja, partindo de o quê? De 1,13, depois 7, depois 9, ok? São esses, 1, 3, 7 e 9. Então, esse seria o complementar de B interseção com C. 1, 3, 7 e 9. 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 Não aparece aqui. Por que não tem 1, 3, 7 e 9? 1, 3, 7 e 9. Não tem 1, 3, 7 e 9. 1, 3, 7 e 9. 1, 3, 7 e 9. Vamos lá. Vamos lá. 1, 3, 7 e 9. Não meti. Ok, vamos lá. Ok. 1, 3, 7 e 9. Não, aqui tem 1, 7 e 9. Ok. 1, 7 e 9. 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 Devia ser 1, 3, 7 e 9. Mas ok. A resposta que eu iria marcar seria basicamente letra B. Ok? É isso. Letra B. São números menores que 7, menores que 5, é isso. Então ficaria com 1 e 3. Menores ou iguais, é isso. E aqui, maiores que 3, então iria começar do 5, 7 e 9. 5, 7, 9. Não, 5 e 7 só. Ok, é isso. Então seria basicamente isto. Esse seria o resultado. 1, 3, 7 e 9. Mas ali tem 1, 7 e 9. Marco esta. Vamos para a próxima. Se tiveres uma outra ideia, podes colocar nos comentários. Vamos lá. O produto 23. O produto do quociente e o resto da divisão do polinômio p de x sobre pelo binômio x mais 2 é... Então, isso fazer uma pequena divisão. Teremos o seguinte, 3x ao quadrado mais 5x mais 1 está dividido por x mais 2, ok? Vamos lá. 3x dividido por x. 3x ao quadrado dividido por x. Vamos ter o quê? 3x, ok? Agora,
vou fazer 3x vezes x. Vou ficar com menos 3x ao quadrado. E aqui 3x vezes o 2. Vou ficar com menos 6x. Menos 6x. Depois vou fazer a devida operação. Corto esse com esse, são simétricos. Então, fico com mais 5x menos 6x. Fico com menos x, ok? Ainda vou baixar um mais 1. Esse é o resto. Ainda é possível dividir? Sim, ainda é possível. Porque é igual o grau é igual ao do binômio. Então, vou dividir menos x dividido por x. Vou ficar com quanto aqui? Aqui fico com menos 1, ok? Fico com menos 1. E vou fazer esse menos 1 vezes tudo que está cá. Então, fico com menos 1 vezes x, vou ficar com menos x. Vem para cá, troca de sinal, mais x. Depois, menos 1 vezes 2, vou ficar com menos 2. Vem para cá, troca de sinal, fica mais 2. Agora, vou fazer a devida soma, ok? Consigo cortar esse mais x menos x. E 1 mais 2 dá 3. Então, esse é o resto. É o 3 e o quociente é este aqui. Então, é para fazer multiplicação. Ou seja, vamos fazer 3 vezes o quê? 3x menos 1. Essa é a multiplicação que era. Então, teríamos o seguinte. 3 vezes 3x, vou ficar com 9x. E 3 vezes menos 1, vou ficar com menos 3, ok? Então, esse aqui é o resultado. 9x menos 3. 9x menos 3 está exatamente representado na letra C, né? 9x menos 3, é isso. Vamos para a próxima. Está a dizer o seguinte, 24. Qual é o domínio de existência da expressão? Então, queremos domínio de existência dessa expressão. Temos o seguinte, raiz quadrada, x ao quadrado menos 1. Então, temos esse domínio. Qual é a condição? Como o índice é par, então tudo que está dentro, tudo que está aqui tem que ser maior ou igual a zero. Então, vou escrever aqui, x ao quadrado menos 1 tem que ser maior ou igual a zero. É uma inequação, vou igualar a zero. X ao quadrado tem que ser menos 1 tem que ser igual a zero, ok? Então, passo 1 para lá, fico com o seguinte. Continuo deste lado. X ao quadrado tem que ser igual a 1. Isso implica dizer que o x tem que ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 1. Que vai ser igual a mais ou menos 1. Ou seja, meu x1 é igual a 1 e x2 é igual a menos 1. Um gráfico simplificado, só para... Então, ficaria, vamos lá, vou apagar aqui. Só para colocar um gráfico simplificado para tirar a solução. Ficaria com isto, menos 1 e aqui 1. Qual é o valor do A? É positivo. Então, ficaria com isso aqui, ok? É um gráfico simplificado. A nossa equação é qual? Estamos a dizer que x ao quadrado menos 1 tem que ser maior ou igual a zero, ok? Então, aqui as bolinhas estarão pintadas e depois nós queremos parte positiva. Então, a parte positiva aqui, negativa aqui. Então, a nossa solução é exatamente esta parte aqui e esta parte aqui. Ou seja, a nossa solução seria o quê? Vamos lá escrever a nossa solução. A nossa solução do domínio, vamos dizer que x pertence ao intervalo aberto do menos infinito a menos 1, fechado, porque o intervalo é fechado aqui, união com intervalo fechado do 1 a mais infinito aberto, ok? Então essa seria a nossa solução. Vamos lá ver, intervalo aberto do menos infinito a 1. Então logo de cara, eu já arriscava a letra B, não é? Já arriscava isso, estou entre A ou C. Intervalo aberto do menos infinito a menos 1, então exatamente a letra A a nossa resposta, ok? Conseguem ver? Menos infinito a menos 1, ok? União com intervalo fechado do 1 a mais infinito. Aqui é intervalo, logo aqui estragaram por colocar em aberto. Então essa é a nossa solução, é o nosso domínio de existência dessa expressão. Muito bem, vamos para o número 25, diz o seguinte, o ângulo do triângulo formado pela reta x menos y mais 4 igual a zero. Com os eixos coordenados vale, então nós queremos o ângulo. Aqui também tem a ver com reta tangente, né? Então deram uma equação da reta tangente, menos y mais 4 é igual a zero. Teríamos o que aqui? Vamos lá colocar na forma de... Vamos lá colocar na forma de equação reduzida, né? Y é igual a mx mais b, em que este aqui é o nosso coeficiente angular, né? Angular. E como é que se calcula o coeficiente? Nós sabemos que a tangente do ângulo θ é exatamente igual ao coeficiente angular, que é calculado por y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Então, se eu achar o coeficiente angular, é exatamente o nosso ângulo. Então, é só isolar o y aqui. O que eu teria? Ficaria com menos y, passo todo mundo para lá, tem que ser igual ao quê? A menos x mais nada, menos 4. Então, teria o seguinte aqui, posso multiplicar toda a equação por menos 1, ok? Só para deixar todo mundo positivo. Multiplico toda ela por menos 1. Então, fico com o seguinte. Fico com y tem que ser igual a x, isso mais 4. Então, isso aqui é a equação reduzida.
Esta é a equação reduzida. Tendo a equação reduzida, eu já consigo tirar o coeficiente angular, porque o y tem que ser igual a mx mais b. O nosso m é exatamente quem? O nosso m é exatamente o 1. Já sabemos que aqui na frente tem 1, então o m é 1. É este 1 aqui, é o 1. Então estamos a dizer que o nosso coeficiente angular é exatamente 1. Logo, nós já sabemos que a tangente do ângulo θ é exatamente igual ao coeficiente angular. Logo, nós dizemos o seguinte, que a tangente do ângulo θ é exatamente igual ao quê? É igual a 1, porque o coeficiente angular é 1. Agora, logo você tem que lembrar da trigonometria. Qual é o ângulo em que a tangente é 1? Se você for a lembrar o ângulo em que a sua tangente é 1, estamos a falar basicamente de, ou seja, o nosso θ é exatamente igual a 45 graus, ok? Tangente de 45 dá 1. Então, o nosso ângulo é de 45 graus. Pronto. Vamos lá ver aqui. 45 graus está onde? Está representado na letra D. Vamos para a próxima pergunta. Diz o seguinte. 26. Conjunto dos números reais negativos, incluindo zero, interseção com o conjunto dos números reais positivos, incluindo zero, é? Então, nós temos basicamente duas situações. Primeiro, vamos escrever os conjuntos que aqui foram ditos. Então, estamos a dizer que o conjunto dos números reais negativos, incluindo zero. Incluindo zero. Estamos a dizer são quais? Começamos do zero. Não começamos do zero. Começamos do menos infinito. Vou começar do menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Até aqui. Então, são todos os conjuntos dos números reais negativos, incluindo zero. Depois, o conjunto dos números reais positivos, também incluindo o zero. Estamos a falar de quem? Vamos lá. Começamos de onde? Vamos começar do zero. 1, 2, 3, 4, 5, até lá, ao mais infinito. Então estamos a dizer, queremos de interseção, são elementos que têm nos dois conjuntos. Quais são os elementos que têm nos dois conjuntos? Exatamente o zero. Aqui tem zero e aqui tem zero. Ou seja, se eu quero conjunto dos números reais negativos, incluindo zero, interseção com o conjunto dos números reais positivo, incluindo zero, essa interseção dá exatamente o conjunto unitário, que é o zero, porque o zero está nos dois conjuntos, que está exatamente representado na letra B, ok? Era só isso. Vamos para o número 27, diz o seguinte, no conjunto dos números reais, qual é a solução da inequação? Então, nós queremos saber a solução desta inequação aqui. Qual é essa inequação? Logaritmo de 2 menos 3x maior que zero. Então, eles deram a condição que o x, a base, está entre 0 e 1, ok? Está entre 0 e 1. Então, se a base está entre 0 e 1, o que nós sabemos sobre a base aqui, o x, a base? Se está entre 0 e 1, nós, ao resolvermos isto, vamos ter que mudar o sinal da igualdade, ou seja, vamos dizer 2x menos 3, 2 menos 3, 2 menos 3x tem que ser menor que 0, ao invés de maior que 0, como está aqui. Ok? Então, vamos lá resolver isto. Teríamos o seguinte. Vamos lá. Teríamos que o 2x, o 2 tem que ser menor, passo para lá, fico com 3x. Se eu quero x, tem que ser menor que 2 sobre 3, ok? Então, essa é uma das soluções. Cumpre com o que está aqui, a nossa condição. E depois temos a condição do logaritmando, que tem que ser maior que zero. Então, se o logaritmando tem que ser maior que zero, eu tenho o seguinte. Tenho que 2 menos 3x, menos 3x tem que ser maior que zero, ok? E depois eu tenho o seguinte, tenho que, passo de novo para lá, 2x, 2 tem que ser maior que 3x. Isso implica dizer que o meu x tem que ser maior que 2 sobre 3. Então, eu tenho duas soluções aqui. Agora, o que eu posso fazer é a interseção das duas soluções, ok? Que cumpre a base, nesse caso, ok? Cumpre a base. Então, a interseção. Vamos lá. Então, eu tenho o seguinte, tenho uma reta aqui que diz que 2 sobre 3 tem que ser maior, ok? Primeira, tem que ser maior, para lá. Então, tá aqui. E depois tenho que 2 sobre 3 tem que ser menor, tem que ser menor. Tem que ser menor para cá, ok? Então, aqui tem que ser menor para cá, o mesmo valor. Só que não tem nenhuma interseção aqui. Eu tenho que colocar este logaritmando aqui dentro deste intervalo. Ou seja, vamos lá. Eu posso fazer de uma outra forma, dizendo que 2 menos 3x 2 menos 3x tem que estar tem que ser menor que 1 e tem que ser maior que 0, olhando para a condição do logaritmando e olhando para a base. Então, escrever isso aqui, eu posso dizer que é a mesma coisa eu separar em duas inequações, dizendo o seguinte, 2 menos 3x tem que ser maior que 0 e o quê?
2 menos 3x tem que ser menor que 1, ok? Então essa é a equação que eu vou gerar aqui. Ficaria com o quê? Ficaria com 2, tem que ser maior que 3x, passando para lá. E aqui ficaria com 2 menos 1, que este 1 passa para o primeiro membro, tem que ser menor que 3x, passa para o segundo membro. Agora, eu tenho o seguinte, para a primeira, lá, eu tenho que o x tem que ser maior que 2 sobre 3. Esta é a primeira solução. E para a segunda, eu tenho que o x tem que ser menor 2 menos 1, 1, que 1 sobre 3, ok? Então tem duas soluções aqui. Ou seja, a minha solução, posso apagar esta reta aqui. Estamos a dizer que eu tenho duas soluções, vamos lá. Eu tenho 1 sobre 3 e aqui tenho 2 sobre 3, ok? E uma solução diz o seguinte, diz que tem que ser maior que 2 sobre 3. 2 sobre 3. 2 sobre 3. 2 sobre 3. Tem que ser maior que 2 sobre 3. Vamos lá ver. O x tem que ser menor que 1 terço. Ok, o x tem que ser menor que 1 terço. Então tem que ser menor para cá. O x tem que ser menor. E a outra, o x tem que ser maior que 2 sobre 3. Então, x tem que ser maior que 2 sobre 3, para cá. Então, essa é a minha solução. A minha solução é esta, ok? Ou seja, eu posso escrever essa solução como sendo o quê? Vamos lá. Eu escrevo essa solução da seguinte forma. X pertence a intervalo aberto de menos infinito a 1 sobre 3, ok? Fecho. Não fecho. Intervalo aberto. União com intervalo aberto de 2 sobre 3 a mais infinito, intervalo aberto. Por que aberto? Porque a minha equação é maior, não é maior ou igual. Esta é uma das soluções, vamos lá ver aqui. Eita, então vamos lá ver. Ok, aqui está a dizer, aqui não tem este de intervalo. Eles colocaram intervalo aberto, ok. Aqui não pode ser, porque eles estão a incluir 1 terço. 1 terço não faz parte, tem que estar aberto. Aqui estão a incluir 1 terço, também não pode. E aqui, exatamente, então a nossa resposta é C. E aqui também não pode. Por quê? O 1 terço, assim como 2 sobre 3, não faz parte. Aqui estão a incluir 2 sobre 3 como solução, não faz parte da solução. Ok? Então é basicamente isso. Nossa resposta é C. Ok? Intervalo aberto de 1 terço a 2 sobre 3. É isso que está aqui. Veja que aqui, no 1 terço, o intervalo está aberto. E aqui, o intervalo está aberto. Então tem que estar aberto nos dois sítios. Ok? Então essa seria a solução. Muito bem, vamos para a próxima pergunta, 28. Diz o seguinte. O termo geral da sucessão 1 menos 1, 1 menos 1 é. Aqui também tem a ver com termo geral, né? De uma sucessão. Nós vamos fazer o quê? Basicamente aqui é uma progressão, é uma sucessão alternada. Então ficaríamos com o quê? Vamos lá testar a letra A. Está a dizer menos 1 elevado a n. Vamos lá pensar n igual a 1. N igual a 1 ficaríamos com menos 1 elevado ao quê? Elevado a 1. Quanto é que dá? Isso dá menos 1. Chumbou. Porque o primeiro termo é positivo. O primeiro termo é 1, não menos 1. Então não pode ser letra A. Vamos para o número... alternativa B. A alternativa B diz o seguinte. Menos 1 elevado a n menos 1. Então vamos lá pensar no primeiro termo. Ficaríamos com menos 1. Tudo isso elevado a 1 menos 1. Ok? Ficaríamos com menos 1 elevado a 0. Isso dá 1. Bateu. Ok? Vamos para o segundo termo. Então, o segundo termo ficaríamos com menos 1 elevado ao quê? 2 menos 1, ok? Ficaríamos com menos 1 elevado a 1, dá quanto? Dá menos 1, bateu também. Então, aqui bateu, ali bateu, tá aqui 1 menos 1, ok? Agora vamos para o terceiro termo. O terceiro termo vou colocar aqui. Fico com menos 1 elevado a 3 menos 1, ok? Tem que ser igual a menos 1 elevado... Então, fico com menos 1 elevado ao quê? Vamos lá. Ok, ficaríamos com o terceiro termo, né? N igual a 3. Então ficaria 2 menos 1 dá 2 ao quadrado, é isso. Ok, e o quarto termo, vamos lá, o último termo, ficaremos com o quê? Vem para cá, o último termo, este quarto termo tem que ser negativo. Então ficaria com 4 menos 1, 3. Menos 1 elevado a 3 é ímpar, então dá menos 1. Também bateu. Então nosso termo geral seria este aqui. Letra B. Vamos lá só verificar este aqui. Se eu coloco aqui, primeiro termo, 2 vezes n, né? Vamos lá supor, n igual a 1, ficaríamos com 2 vezes 1, dá 2, menos 1, então dá 1. Depois n igual a 2, 2 vezes 2, então não seria aqui. O segundo termo seria positivo de novo, porque se n for 2, 2 vezes 2 dá 4.
Logo, menos 1 elevado a 4 dá 1, não menos 1. Por isso que riscamos letra C. E aqui, letra D está a dizer menos 1 elevado a 2n. Vamos lá, n igual a 1. Ficaríamos com 2 vezes 1 menos 1. Ficaríamos com menos 1 elevado a 1. Logo, o primeiro termo vai ser negativo. E aqui o primeiro termo é positivo. Logo, estaria chumbado. Então, a nossa opção é exatamente a letra C, né? Letra B, aliás. Ok, vamos para 29. Está a dizer o seguinte. Se f e g são funções reais dados por f de x igual a 3x menos 1. Vamos lá passar essas funções. Então, f de x é igual a 3x menos 1 e g de x é igual a x menos 1 sobre x mais 2. Muito bem. Qual a expressão de fogo de x? Então, nós queremos fogo de x. Vamos calcular f de g de x. Ok? Ou seja, no lugar de f de x, vamos colocar g de x. No lugar de f de x, vamos colocar g de x. Ok, então tem que ser igual ao quê? Vamos lá logo direto aqui. Ficaríamos com 3. No lugar de x, eu vou colocar g de x. Então, ficaria com 3 vezes... Vamos lá. 3 vezes f de x. 3 vezes g de x, não f de x. 3 vezes g de x, ainda menos 1. Ok? Então, continuando aqui, eu ficaria com o seguinte. Agora, eu vou substituir. Ficaria com f de g de x tem que ser igual a 3 vezes. Agora, quem é g de x? G de x está onde? G de x é aquela, x menos 1 sobre x mais 2. X menos 1 sobre x mais 1, não mais 2 aqui. Mais 1, ok? Então, se eu substituir aqui, estamos a dizer que vamos colocar x menos 1 sobre x mais 2. Fecho parênteses, ainda menos 1. Esse é o f de g de x, ou seja, fog de g. Ok, aqui ficaríamos com f de g de x, ok? Tem que ser igual, agora se eu fazer distributiva, ficaríamos com 3, esse 3 vezes isso, 3x menos 3, né? Tudo isso que divide o quê? X mais 1. Opa, eu já estou... Aqui é mais 1, não mais 2, mais 1. Tudo isso menos 1, ok? Então daqui é só fazer MMC, né? Ficaríamos com o quê? Está sobre 1. Então vamos colocar MMC. Vou ficar com x mais 1 aqui. E aqui vem 1 para toda essa parcela de baixo. Então ficaríamos com exatamente igual. Eu não vou repetir f de g de x, tem que ser igual. Vamos lá. Ficaríamos com isto. Então vou repetir o que está lá em cima. 3x menos 3. Porque tudo isso vezes 1 dá a mesma coisa. Então tudo isso que divide x mais 1. Ainda menos. Agora tudo isso que está aqui vou multiplicar lá em cima. Então vou ficar com menos 1. Que multiplica o quê? X mais 1, ok? Tudo isso que divide x mais 1. Então, continuando aqui, ficaríamos com o seguinte. Temos os mesmos denominadores, então tem que ser igual ao quê? Mesmo traço de fração, embaixo, x mais 2. X mais 1. Em cima, fico com 3x menos 3 menos 1, que multiplica o quê? X mais 1, ok? Então, continuando aqui, eu tenho o seguinte. Isso tem que ser igual. Vou colocar de preto. Este menos é para todos. Então fico com... Vamos chegar aqui, né? Vou apagar aqui em cima. Para continuar. Vamos lá. Então tem que ser igual ao quê? 3x menos 3. Depois, este menos 1 vem para aqui. Menos 1 vezes x fica menos x. Ok? Menos x. Ainda menos 1 vezes mais 1 fica menos 1. Ok? Então já fiz a distributiva. Embaixo fico com x mais 1. Tem que ser igual. Consigo cortar algo? Nada. Então, fico com semelhantes, né? Ficaria com 3x menos x. Ainda tem menos 3 menos 1. Tudo isso que divide x mais 1, né? Muito bem. Então, apagando aqui, ficaria com o seguinte. Isso tem que ser igual ao quê? 3x menos x fica com 2x. Ainda menos 3 menos 1 fico com menos 4. E embaixo fico com x mais 1. Essa é a função fog de x. Ou seja, isso implica dizer que o f de g de x tem que ser igual a 2x menos 4 dividido por x mais 1. Este aqui é o nosso f de g de x ou fog. Que estão a preferir 2x menos 4 sobre x mais 1. 2x menos 4 sobre x mais 1. 2x menos 4 sobre x mais 1. 2x menos 4 sobre x mais 1 está na letra D, né? 2x menos 4 sobre x mais 1 está na letra D. Muito bem. Vamos para o número 30. 30 diz o seguinte. Sabe-se que em uma progressão aritmétrica PA, cujo primeiro termo é
3. Então, temos aqui, vamos lá começar a tirar dados. Temos o A1 é igual a 3 e o sexto termo é 13. Então, o sexto termo, A6, 13. Qual é o valor do décimo... Qual é o valor do décimo termo? Ah, ué. Então, tirem 10 a 10. Ok. Se nós queremos o valor do A10, o que nós sabemos sobre PA? Nós temos o seguinte. Sabemos que, fórmula geral, termo geral, AN é igual ao primeiro termo mais N menos 1 vezes a diferença. Conseguem perceber que o N é este, o 1 é este. Então, se eu for escrever aqui, o A1 que me deram, ou seja, posso escrever aqui o A6, que é o sexto termo, tem que ser igual ao A1. Agora, mais, dentro de parênteses, de colocar o quê? E de colocar exatamente o 6 menos o 1, menos 1, vezes a diferença, ok? Agora eu já tenho muita coisa aqui. Eles disseram que o A6 é 13, então eu fico com 13 aqui. Vou substituir por 13, tem que ser igual, o A1 é 3, substituo por 3, mais 6 menos 5, aliás, 6 menos 1 dá 5, né? Ainda vezes diferença. Aqui consigo achar a diferença, né? Então ficaríamos com 5D, ok? Tem que ser igual a 13, passa para lá, fica menos 3. Ou seja, isto implica dizer que 5D tem que ser igual a 13 menos 3 dá 10. Isso implica dizer que a minha diferença é igual a 10 dividido por 5, que é igual a 2. Ou seja, a minha diferença, a minha razão dessa PA é 2. Tendo PA igual a 2, posso achar o décimo termo que querem. Como é que eu acho? Simples. É só fazer o seguinte, dizendo que o A10 é exatamente igual a A1 mais o que? 10 menos 1, tudo isso que multiplica a diferença. Só substitui. Então, o meu A10 tem que ser igual a 1. O primeiro termo é 3, já nos deram. Mais o quê? 10 menos 1 dá 9, vezes a diferença. Então, eu tenho o seguinte, diferença já temos, eu posso substituir aqui. Diferença achamos, é 2, vezes 2. Então, basicamente, eu tenho o seguinte, o A10 é igual a 3 mais 9 vezes 2 dá 18, né? Então, aqui eu tenho que o meu A10 tem que ser igual a 18 mais 3 dá 21. Então, este é o meu décimo termo, ou seja, o meu A10 é igual a 21, que estão a precisar. Vamos lá ver se tem 21, A10 como 21. Está exatamente representado na letra C, né? Muito bem, vamos para a próxima pergunta. Número 31 está a dizer, sabe-se que uma progressão geométrica cujo primeiro termo é 2 e a razão é 2, qual é o valor da soma dos 10 primeiros termos? Então, isso é lembrar da fórmula da soma de uma PG. Então, a soma de uma PG, nós temos o seguinte, a ADN, ou seja, a soma, vamos lá, vou colocar aqui, a soma dos 10 primeiros termos tem que ser igual ao quê? Ao primeiro termo, eles disseram vezes o quê? 1 menos a razão elevado a n, ok? Ao número de termos que vão ser somados, vamos lá, deixa eu te colocar aqui. Então, esse n dividido por o quê? 1 menos a razão. Pronto, então eu substituir, nós já temos quase tudo para resolvermos. Então, vamos lá substituir no lugar de n, ficaríamos com esse de 10 termos que querem, tem que ser igual ao primeiro termo. Eles disseram que é 2, então fico com 2 vezes, abro parênteses, fico com 1 menos a razão é 2 também, só que está elevado ao número de termos que queremos somar, são 10. Então fica elevado a 10 aqui, fecho parênteses, tudo que divide 1 menos a razão, que é 2. Então essa continha, esse de 10 termos tem que ser igual ao quê? A 2, que multiplica a 1 menos 2 elevado a 10, isso costuma dar 1024, né? Então fico com 1024 e 24, tudo isso que divide o quê? 1 menos 2, 1 menos 2 dá menos 1. É isso. Escrevi bem. Escrevi bem isso. É isso, sim. Então, 1 menos 2 é menos 1. Aqui é menos 1. Então, aqui ficaríamos com o seguinte. Esse de 10 termos tem que ser igual a 2 vezes, dentro de parênteses, 1 menos 1024 vai ficar com menos 1023. Ok? Tudo isso que divide menos 1. Então, aqui ficaríamos com esse de 10 termos tem que ser igual a 2 vezes 1023.
menos 1023 vai dar menos 2046. Tudo isso que divide menos 1. Então, dois números negativos que dividem por ele mesmo, cortamos este com este, então tem que ser igual ao quê? 2046. Ou seja, a soma dos 10 primeiros termos tem que ser igual a 2046, ok? Então, esse aqui é o resultado dessa soma. 2046. 2046 está exatamente representado na letra A, né? Muito bem. Vamos para a próxima pergunta. Diz o seguinte, qual é a derivada da função? Então, temos aqui a derivada de uma função quociente, ok? Então, nós temos o seguinte, se eu tenho f de x é igual ao quê? É igual a g de x dividido por h de x. Se eu tenho uma função típica, se eu quero fazer derivada de f de x, isso tem que ser igual ao quê? Tem que ser igual à derivada da primeira, ou seja, a derivada de g de x, ok? Vezes a segunda, h de x, menos a derivada da segunda, h de x, vezes a g de x, ok? Tudo isso que divide o h de x ao quadrado, ok? Então, esqueci de não coloquei. Aqui vai ser a derivada de g de x vezes a segunda, depois menos a derivada da segunda vezes a primeira, dividido pelo quadrado da segunda, ou seja, do cosseno do denominador. Então, vamos lá. Qual é a função que nós temos aqui? Vamos lá. Temos o quê? X menos 1, x mais 1. Então, é uma função simples. Temos aqui f de x é exatamente igual a x menos 1 dividido por x mais 1. É isso, né? Vamos lá. É isso aí. Então, como é que faremos essa derivada? Vamos lá apagar, escrever mais para cá, para chegar. Então, eu tenho f de x tem que ser igual a x menos 2 menos 1, x menos 1 que multiplica x mais 1. Ok, essa é a função. Derivada, vamos lá. Vou colocar f derivada, tem que ser igual ao quê? Vamos derivar a segunda. Então, ficaríamos com x menos 1, tudo isso derivado, vezes a segunda x, vamos lá, colocar com uma outra cor, vezes x mais 1, ok? Ainda menos, agora vou derivar a segunda, vou derivar essa de baixo, vou ficar com x mais 1, tudo isso derivado, vezes a segunda, ou seja, x menos 1, ok? Tudo isso que divide a segunda, que é x mais 1 ao quadrado, é isso, a derivada. Então, nós já sabemos, então ficaríamos com o seguinte, f derivado de x tem que ser igual ao quê? Então, derivada de x derivada de x menos 1 em função do x, dá quanto? Dá 1, né? Porque o x é constante, então dá 1. Ainda vezes o quê? Vou repetir, x mais 1, ok? Ainda menos derivada deste cara aqui, então ficaria com x também. Então ficaria com 1. Derivada de x em função de x vai dar o quê? Vai dar 1 mesmo, ok? Ainda vezes a segunda, que é o x menos 1. Tudo isso que divide o x mais 1 ao quadrado, ok? Então, teremos o seguinte, aqui temos que a derivada da função f de x tem que ser igual ao quê? Agora eu vou fazer uma pequena distributiva, né? Ficaremos com o quê? Esse 1 vezes tudo não muda nada, então ficaria com x mais 1, ok? Esse menos 1 vezes x dá menos x, este menos 1 vezes menos 1 dá mais x, mais 1 nesse caso. No denominador não muda, x mais 1 ao quadrado, muito bem. Agora aqui conseguimos cortar o quê? Temos mais x menos x, 0. E temos mais 1, dá 2. Então, a minha derivada, basicamente, f derivada de x tem que ser igual a 2, que divide o x mais 1 nesse caso, tudo isso ao quadrado. Essa é a derivada 2 dividido por x mais 1 ao quadrado, ok? Muito bem, vamos lá ver. 2 que divide x mais 1 ao quadrado. 2 que divide x mais 1 ao quadrado está representado na letra B. 2 que divide x mais 1 ao quadrado. Vamos para o número 33. Diz o seguinte, sendo f de x menos 1, é a mesma função que nós derivamos, né? Qual é a função inversa? Então, função inversa é muito simples, vamos lá. Não tem nada de especial. Vamos lá, f de x é exatamente igual a x menos 1 dividido por x mais 1. Isso é a mesma coisa escrever y é igual, ok? X menos 1 dividido por x mais 1. É a mesma coisa. Função inversa. No lugar do y, coloca x. No lugar do x, coloca y. Depois isola o y. Então, nessa função, eu vou dizer x
tem que ser igual a y menos 1 dividido por y mais 1. Agora vou isolar o y. Pronto. Fico com o seguinte. Aqui está sobre 1, então fico com 1 vezes tudo que está lá. Então vou ficar com... Vai permanecer. Isso implica dizer y menos 1 tem que ser igual a x que multiplica y mais 1. Quero isolar o y agora. Vamos lá. Então fico com o seguinte. Y menos 1 tem que ser igual a x, ok? X vezes y dá xy, mais x vezes 1 dá mais x, ok? Então ficaria com o seguinte. Vou passar todo mundo que tem y para o primeiro membro, então fico com y, passo esse xy para o primeiro membro, fica menos o quê? Xy. Tem que ser igual, este menos 1 para o segundo membro, fico com x que estava lá, ainda mais 1, ok? Então fico com o seguinte. Tem y, posso isolar, então fico com... Aqui conseguem perceber que aqui tem y, então posso isolar, evidenciar. Y, abro parênteses, se eu tiro y, fica 1, menos o x aqui, tem que ser igual a x mais 1, ok? Agora vou deixar o y sozinho, né? Ficaria com o quê? Y tem que ser igual a tudo que está lá, x mais 1, dividido por 1 menos x. Esta é a função inversa. Já determinei a função inversa, ou seja, f de x elevado a menos 1 tem que ser igual a x mais 1, dividido por 1 menos x, ok? Então, esta é a nossa função inversa, ok? É a nossa função inversa. Podem querer brincar conosco, dizer o seguinte, ok, mas vamos lá ver. X mais 1 dividido por 1 menos x, x mais 1 dividido por 1 menos x, x mais 1 dividido por 1 menos x. Então, está aqui, sem nenhum estresse. Letra D, x mais 1 dividido por 1 menos x, é a nossa função inversa, ok? Muito bem. Vamos para a próxima, número 34. Está a dizer o seguinte, qual é o valor de limite? Então temos esse limite aqui, um limite também simples, então nós temos limite de quem? De raiz quadrada de x menos 1, tudo que divide 1 menos x, quando x está a tender a 1. Se nós substituirmos aqui, vamos cair aonde? Ficamos com raiz de 1 menos 1 dividido por 1 menos 1. Conseguimos perceber que raiz de 1 é 1 menos 1, 0, dividido por 1 menos 1, 0. Então, a indeterminação é 0 sobre 0. Então, o que nós fazemos? Vamos usar técnicas para nos livrarmos dessa indeterminação. Uma das técnicas é usar o par conjugado, ok? Então, vamos lá. Eu tenho o limite de raiz de x menos 1 dividido por 1 menos x, né? Quando x está a tender a 1. O que eu posso fazer? Eu só multiplicar em cima e embaixo por seu par conjugado, trocando o sinal desse raiz de x mais 1. Então, vou multiplicar aqui por raiz de x mais 1, ok? Divide por raiz de x mais 1, para não alterar o meu limite. Não fiz nada. Essa divisão aqui dá 1, logo voltamos ao mesmo limite. Então, consigo perceber que aqui temos uma diferença de quadrados no numerador. Ficamos com limite, quando x está a tender a 1, de o quê? No numerador, nós conseguimos perceber que temos aqui uma diferença de quadrado. Mesmas coisas, diferente do sinal. Então, ficaria com raiz de x, tudo isso ao quadrado, menos o 1 ao quadrado. No denominador, ficaria com o quê? O 1 menos o x, que multiplica a raiz de x mais 1, ok? Então, temos essa multiplicação. Tem que ser igual, ok? No numerador, temos o seguinte. Consigo cortar este 2 com o índice da raiz, e 1 ao quadrado dá 1. Então, fico com x menos 1, tudo que divide o quê? Tudo vai dividir o 1 menos o x, que multiplica raiz de x mais 1, ok? Raiz de x mais 1. Muito bem. Então, daqui, o que eu tenho? Vou escrever aqui. Limite de x menos 1, que divide, vai dividir o 1 menos o x, que multiplica raiz de x mais 1, ok? Então, nós temos aqui o x está a tender a 1. Então, se o x está a tender a 1, se eu for a substituir isso, ainda cai na indeterminação. Vamos lá, se eu venho aqui, dá 1... Estou caindo na indeterminação direto, é isso? Isso. Isso, estou caindo na indeterminação. De novo. Mas ok. Ok. Se eu substituir aqui por 1, ele cai na indeterminação. De novo. Não é possível. Não é possível. 1 menos x... Não é possível. Não é de cair na indeterminação. Não. Mas ok, já percebi. Não é de cair na indeterminação. Mas se eu for precipitado, iria cair sim. Então nós conseguimos perceber que aqui tenho 1 menos o x, né? Lá em cima tenho o quê? X menos 1. São coisas praticamente quase semelhantes. Então eu posso dizer que isso tem que ser igual ao quê? Posso inverter, posso manipular um pouco lá em cima, ficando com menos, tiro menos,
abro parênteses, coloco o quê? 1 menos o x. Isto aqui. Porque se eu for fazer distributiva, eu vou ficar com menos 1, que é este que está em cima. Se for fazer distributiva menos 1 vezes x, eu vou ficar com x. Então, volto no x menos 1, ok? Então, tudo que divide, o quê? Tudo que divide, abro parênteses, 1 menos x, que multiplica a raiz quadrada de x mais 1, ok? Então, daqui eu consigo cortar alguma coisa. Já estava para cair na indeterminação. Conseguimos cortar 1 menos x, sumiu. Então, daqui fico basicamente com limite de quem? X está a tender a 1. Em cima sobrou menos 1. Só sobrou menos 1. Que divide o quê? Vai dividir raiz quadrada de x, ok? Isso mais 1. Isso tem que ser igual ao que agora posso substituir pela tendência, ok? Substituindo, vou ficar com menos 1 dividido por raiz quadrada de 1, ainda mais 1, ok? Então, isso tem que ser igual a menos 1, que divide, raiz quadrada de 1 é 1, mais 1. Isso tem que ser igual a menos 1, que divide 2. Ou seja, o meu limite tem que ser igual a menos 1 sobre 2. Este é o valor do limite. Menos 1 meio, ok? Então, esse é o resultado, menos 1 sobre 2. Menos 1 sobre 2 está exatamente representado na letra A, né? Ok. Então, vamos para a próxima, a última pergunta nesse caso. Estamos a falar qual deve ser o valor de m para que a função f de x seja contínua, no x igual a 2. Então, qual é a condição de uma função ser contínua? É só calcular limite da função, ok? Limite dessa função f de x tem que ser igual ao limite, tem que ser igual à função, nesse caso, no ponto, f de x, ok? Vamos lá. F de A, vamos lá supor f de A, no ponto. Vamos lá supor, nosso ponto é aquele x igual a 2. Então, nós já sabemos que para que um limite exista, estamos a dizer o seguinte. Dizer o limite de f de x é a mesma coisa dizer limite aqui quando x está a tender a A, né? Estava a esquecer. Então, limite de quem? De f de x, ok? Quando o x está a tender ao A à esquerda, tem que ser igual ao limite de f de x, ok? F de x, quando o x está a tender ao A à direita, e tem que ser igual à função no ponto. É isto aqui. Então, isto que eu coloquei limite de f de x quando x está a tender a A, é isto que eu expandi. Mesma coisa dizer limite, para que esse limite exista, tem que ser. A condição é, o limite quando x está a tender à esquerda tem que ser igual ao limite quando x está a tender à direita. Agora nós precisamos identificar qual é o limite do A à esquerda e à direita. O nosso ponto é 2. Então, vamos lá. O nosso ponto é 2. Vamos lá. Então, nós já sabemos que se o nosso ponto é 2, a função no ponto será esta de baixo. Porque aqui está a dizer x menor ou igual a 2. X igual a 2. Então, a nossa função será esta. Então, eu já encontrei uma das coisas. F de 2. F de 2 tem que ser igual a m menos x. Ok? É isto, né? M menos x. Então, posso colocar ali, dizendo que f de 2 tem que ser igual a m menos 2, ok? Então, já encontrei o f de 2, é m menos 2. Eu vou substituir o x por 2, né? Já está. Agora, o limite da função quando o x está a tender a 2 à esquerda é onde? Exatamente aqui, essa é a primeira função. Essa de cima, ok? É aqui em cima. Veja, menor x está entre, x é maior que 0 e é menor que 2. Então, se é menor que 2, está à esquerda. Então, a nossa função será esta aqui, 2x. Então, eu venho para cá, eu digo que o limite, quando o limite da função, o limite da função, quando x está a tender a 2 à esquerda, é exatamente igual ao quê? Exatamente igual a 2x, ok? É 2x. Agora, é só substituir aqui. Vou ficar com o quê? O limite quando x está a tender, nem preciso repetir limite, né? É só, ok. Limite, quando x está a tender a 2 à esquerda, de 2 vezes o x. Este limite aqui que eu tenho que fazer. Eu só substituir ali, então fico com, eu só substituir o x pelo 2, né? Vou ficar com 2 vezes 2, que dá 4. Ou seja, o limite quando x, ok? Quando o x está a tender a 2 à esquerda, é exatamente igual ao quê? A 4. Agora, nós já afirmamos no início. E eu já encontrei que a função no ponto 2, x igual a 2, é igual ao quê? M menos 2, né? Já calculei isso no início. Lá. Então, já tenho essas duas. Nem preciso analisar quando x tende a 2 à direita. Agora, no início, eu já disse aqui que para que a função seja contínua, essa condição tem que ser verificada. Dizendo que o limite, quando x tende a 2 à esquerda, da função f de x, tem que ser igual ao limite da função f de x quando x tende a 2 à direita e tem que ser igual à função no ponto, ok? No ponto. Agora, o que nós temos aqui? Temos duas coisas, tudo isso é igual. E eu já tenho esta parte aqui,
e eu já tenho esta parte aqui. Então posso igualar sem nenhum medo, né? Posso igualar. Dizer aqui o limite, quando x tende a 2 à esquerda, é exatamente igual à função no ponto, ok? E qual é o limite quando x tende a 2 à esquerda? É 4. Então venho para cá, coloco 4 aqui, tem que ser igual ao quê? A função no ponto? A função no ponto é m menos 2. Então é m menos 2. O que nós queremos? É a mesma coisa escrever m menos 2 é igual a 4. Nós não queremos o m, é só isolar. Então o m tem que ser igual a 4 que estava lá, este menos 2 passa para lá, fica mais 2, ok? Ou seja, o m tem que ser igual a 6. Então para que a função seja contínua, o nosso m tem que ser igual a 6. Vamos lá ver se isso tem lá. M tem que ser igual a 6. M tem que ser igual a 6, está exatamente representado na letra C, ok? Desta feita, chegamos ao final desta grande correção do exame de admissão do Instituto Superior de Ciência e de Saúde, da disciplina de Matemática do ano 2022. Então, se por acaso gostaste desta resolução, se tiveres perceber, se tirei algumas dúvidas sobre alguns exercícios que aqui foram abordados, só te peço que te inscrevas no canal, caso não estejas subscrito, deixe ficar o seu like, comente o que achou da resolução, e sem mais delongas, eu vou acabando ficando por aqui e nos vemos numa próxima oportunidade.